Muito boa noite, está começando mais um Falando de Parapente com você, o programa preferido da família brasileira. Hoje é dia 21 de setembro de 2022 e eu conto hoje com a sua participação, porque hoje é o Falando de Parapente com você com inscritos, ou seja, é só a gente aqui mesmo. Então, daqui a pouquinho eu estou colocando aqui, aliás, já vou colocar nos comentários o link para a live. Quem quiser ir entrando, vem participando. E outra coisa, mandem esse link, a live, nos seus grupos de voo aí para a galera, para aquele seu amigo, manda para todo mundo aí, para todo mundo entrar aqui e conversar, beleza? Colocando aqui, ó, o link, quem quiser entrar, seja muito bem-vindo, tá? Falando de parapente com você hoje, peraí, deixa eu entrar aqui na coisinha para eu mostrar, que eu gosto sempre de mostrar isso. Compartilhar aqui um baratinho com vocês, compartilhar a tela, uma guia do Chrome, compartilhando a super lojinha do Falando de Parapente, www.falandodeparapente.com.br. Aqui você encontra camisetas com camiseta oficial, camiseta com estampa de voo livre e várias estampas legais. Essa aqui foi a última que saiu, que foi do Unidos pelo Voo. Quer ver, ó? Tô abrindo ela aqui. A camiseta é essa, Unidos pelo Voo. Bem bacaninha essa camiseta, ficou muito legal. E tem várias outras, você pode entrar aqui e ver uma infinidade de camisetas com estampa para voo livre. Você lembra que teve aquela camiseta que eu fiz que é personalizável, que é piloto de parapente? Virou até meme isso aí, né? As coisinhas que você já fez sendo piloto de parapente, dá para você personalizar essa camiseta. Você bota um tique aí, ó, com uma caneta que não saia com água. Você coloca um tiquezinho em cada uma das coisas que você já fez aqui, ou que, de repente, você ainda não fez e falta fazer. Dá para ir fazendo um check aí nas coisas que você já fez. Que mais aqui, ó? Vou pôr uma das camisetas mais antigas aqui, para vocês verem rapidinho. Ó, tem essa Não Pisa na Linha, essa camiseta é legal também. As forças que envolvem o parapente. Essa aqui também fez muito sucesso. Saiu bem, ó. Forças que interferem no parapente. Os sonhos puxam para cima, o dinheiro puxa para frente, o trabalho puxa para trás e o ego puxa para baixo. Ó, camisetas do Falando de Parapente você encontra em todas as cores aqui, ó. Várias cores. E tem uma tabelinha aqui, ó, dos tamanhos, para você medir na sua camiseta lá e ver qual que é o tamanho certinho da sua camiseta para não comprar errado, tá certo? É isso então. Dito isso, vamos voltar aqui. Estou voltando aqui, tirar esse banner daqui, dar uma olhada nos comentários. Já começar... Opa! O Thiago aí, ó. Grande Thiago. Muito obrigado aí, ó. Já deu uma colaborada brava aqui com o canal, Thiagão. Obrigado, viu? Deus abençoe aí. Que você sempre encontre alguma coisa legal aqui no canal para ti, viu, Thiago? Obrigado mesmo. Ó, boa noite para Edith Pérez. Também aqui, ó, pro Cláudio Moura, pro Cláudio Alves. O Chama na Catraca Fly aqui, o Leonardo. Mandar aquele abraço pro Leonardo aí, ó. Teve um encontro aí esse final de semana. Depois, Leonardo, entra aqui para falar do encontro. Como é que foi, como é que não foi. Aventura nas Casas também, muito boa noite, salve, salve. Tá aqui o Dárcio também. O Thiago, né, que ajudou aí o canal, que mandou um super sticker. O Cirilo da CB. Quem mais aqui? Aventura nas Casas tá falando, ó, tô nas entregas. A TV da loja já tá conectada aqui no Falando de Parapente. Legal, obrigado. O Anderson aqui mandando boa noite a todos. O Thiago aqui, Thiagão T-Fly, colando aqui. Thiago, me manda de novo o vídeo da girada ali termal ali, que a gente quase se esbarrou esses dias aí. Me manda no WhatsApp de novo, para ver se eu consigo colocar aqui para a galera. Garcia Norton Júnior também chegando por aqui, mandando uma boa noite para a galera. E o Thiago colocando aqui, ó, sempre encontro coisas boas sobre voo livre. Você é fera. Pô, obrigado, viu, Thiago? Obrigado de coração. Vamos lá.
Cláudio Pereira falando aqui, ó, boa noite de Vertentes, no Pernambuco, é isso? Valeu, Claudião. Obrigado mesmo. E quem quiser entrar para conversar, tá aqui. É só clicar nesse link, tá? Entrar aí que a gente conversa. Eu vou tentar compartilhar aqui um vídeo que eu recebi hoje no WhatsApp, que foi... Espera lá. Foi esse daqui, uma decolagem em Governador Valadares, se eu não me engano, vento forte. Aqui, ó, Jé, tá beleza. Espera aí um pouquinho, baixar um pouquinho o volume aqui para ninguém ficar surdo. Vamos dar uma olhadinha nessa decolagem aqui. Agora deu. Eu não sei quem é o piloto. Aliás, se o piloto estiver por aí, ou alguém que presenciou estiver por aí, Vai. quiser entrar, conversar, falar sobre. Levanta a mão. Vento forte. Opa. Não, vai lá, vai lá. Eita, Laia. É como lá, gente. Foi embora para trás. Foi pro rotor. Nossa, ali é Deus, viu? Uá. Nossa, ali é Deus. É, galera, misericórdia, cara. Nossa, cara. Vai embora, Rogério, vai embora. Vai Nossa, embora. é o Rogério. Ô, Rogério, não volta não, Rogério. Vai embora. Nossa senhora. Vamos lá. Fazer uma breve análise aqui, mas não dá para saber. O vento estava forte. Já deu para sacar que o vento estava forte demais. Ele tá voando, acho que de rush, né? Parece-me. Vamos lá, ó. Aí ele puxa, tá forte o vento. Já vê que a vela tá formado o paredão aí. Agora deu. Aí ele já desce, o amigo até vai dar uma ajuda ali. Essa ajuda de cabo para voo solo, eu não sei se eu sou muito a favor. Eu acho que é assim, se a condição não tá legal para você decolar sozinho, né? O ideal é não, como é que se diz? Não precisar de ajuda, porque significa que tá forte para você decolar, né? Então vamos lá. Vai. Show. Esse cabo, já que foi feito, talvez se tivesse segurado um pouquinho mais, teria ajudado um pouco. Mas daí também corria o risco de sair twistado. Mas ok, ó, saiu. Aí ele sai, esbarra no chão, a vela fica um pouco atrasada. Acontece um fenômeno, uma questão aqui do gradiente positivo, né? O vento está batendo por baixo da vela, na boca da vela, aí jogando ela ainda mais para trás. Ela não encaixou no lugar para decolar, né? E isso daí arrasta a pessoa para trás. No morrote, treinando solo, você vai ver muito disso. Aí você vai, se você não encaixa ela, né? Ela fica um pouco para trás, ela te arrasta para trás. Parece que foi o caso. Aí aqui, ele estava twistado, ele destwistou. Aí o pessoal levanta a mão, mas ele não levantou para valer mesmo, tá um pouco acionado o freio e indo para trás. Bateu o pé no chão, o que aumentou essa questão do gradiente positivo, né? De ele jogar o corpo, projetar o corpo mais para frente e a vela fica mais para trás ainda, ou seja, vai arrastar mais para trás ainda. Aí até ela recuperar a posição de voo, ela foi para trás da montanha. Nessa altura do campeonato aqui, acho que compensava ter estolado aí, para não deixar ir para frente, não deixar ir para trás, no caso, né? Acho que... Não, vai lá, vai lá. Aí, ó, saiu no rotor, vento forte no rotor. Aí é um drama, hein? Porque aí a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa com a vela. Muita sorte aqui do Rogério de não ter tomado uma fechada, um catrapo, alguma coisa assim. O que fazer numa hora dessa? Fazer o que ele fez aí, ir embora. Vai embora, fica esperto com reserva. Caso você tome uma fechada, reserva na hora,
mas tenta se afastar o máximo possível, o mais rápido possível, né? Mas daí parece que o Rogério ainda volta um pouco. Galera, misericórdia, cara. Olha lá. Nossa, cara. Aí, ó, onde ele tá é área de rotor puro. Puro. Muita sorte. Vai embora, Rogério! O pessoal gritando, vai embora, Rogério. Rogério, você não podia estar aí. E já tinha que estar indo embora. Quanto mais longe, melhor. Eu não sei o que aconteceu com o Rogério, acho que correu tudo bem, porque também não tivemos nenhuma outra notícia. Rogério, não decolar com o vento desse jeito, Rogério. Decolar com o vento mais fraco. Muito forte, Rogério. Dito isso, quero agradecer aqui ao Sérgio Lordano, que acabou de se tornar membro aqui do canal. Pô, obrigado, Sérgio. Obrigado mesmo. Isso aí dá uma força na gente aí, motiva a gente, tá bom? Tanto você aí, quanto o Thiago, que mandou também o super sticker aí. Thiagão, obrigado mesmo, viu? Isso aí só incentiva a gente aqui. Obrigado de coração. O Thiago falou que mandou no reservado para mim. Thiago. Ah, tá no YouTube, né? É que eu vou abrir aqui. Segura um pouquinho aí, gente. Pronto, abri aqui. E aí... Não posso botar a tela toda aqui. Deixa eu ver. Aqui acho que fica melhor. Vamos lá, ó. O que aconteceu esse final de semana aqui? Primeiro o Thiago tá colocando aqui o seguinte, ó. Ele falou aqui, ó. Conta sobre a decolagem pra galera, kkk, um monte de borboletinha. O que aconteceu esse final de semana? Vou contar um caos para vocês. Esse final de semana, no domingo, a gente tava lá em Serra Negra e a previsão era de um vento sul, atrás da montanha, não daria decolagem, teoricamente, fraco, de 3 km por hora. A gente que já conhece a região sabe que depois que o sol passa para frente da montanha, o que manda é o microclima. E aí acaba entrando, porque a face é noroeste, né? Então o sol passa aqui, começa a iluminar aqui e começa a vir ciclos termais. E dá para a gente decolar no ciclo. Como o vento é fraco, não tem rotor, né? As termais estouram um pouquinho mais para frente da rampa, não como usualmente na rampa, assim, na cara da rampa. E aí a gente chegou na rampa, né? Se equipou, estava todo mundo preparado para voar. E só olhando a condição, e olha para um lado e olha para o outro, e nada de estourar um ciclo. Tinha estourado um ciclo antes, alguns urubus, alguma coisa, mas não tinha estourado para valer. E aí vale aquela observação, né? O tempo inteiro observando como é que a coisa flui. E nesse momento, né, eu fiquei olhando para vários lugares, eu estava ali preparado, cheguei a puxar uma vez, não decolei, e estava olhando. Aí, o pessoal falando de borboleta, exatamente por causa disso. Quais são os sinais de que tem uma térmica? Urubu rodando, andorinha, que não é muito confiável, mas na boca da rampa tendo andorinha, né? Pode ser. As birutas. E o que aconteceu? Eu tava ali pelo menos uns 40 minutos, meia hora, 40 minutos, e não tinha estourado nenhum ciclo termal decente mesmo, aquele boom. Então, tava a ponto de estourar, né? O sol esquentando muito, e eu fiquei ligado nisso aí. Aí, num determinado momento, a uns 30 metros para frente da rampa, mais ou menos, eu vi duas borboletinhas, daquelas branquinhas, sabe? Elas vieram voando assim, né? Eu não sei o que elas estavam brincando, acasalando, sei lá o que elas estavam fazendo. Aí elas vieram, na hora que chegaram na minha frente, assim, elas, pum, estratosferaram, assim, foi embora para cima. Aí, na hora, eu dei um grito pra galera, falei, olha a borboleta. Eu falei, tem termal na boca da rampa. E era óbvio que ali era o começo do ciclo termal, né? Não tinha entrado ainda o vento da termal, mas já estava jogando para cima as coisas. Não tive dúvida, né? Eu puxei a vela, virei, corri e batata. A gente bateu nessa termal, quer dizer, eu bati nessa termal, já comecei a trabalhar 1, 2, 3 voltas, o pessoal saiu todo mundo junto. Resultado disso, batemos o teto de 2.200, fizemos um croizinho de 20 e poucos quilômetros aí. A galerinha curtiu muito o voinho no domingo por causa disso aí. Mas o que fica de lição nessa história da borboleta? É que você tem que estar ligado em tudo que está acontecendo.
né? É a biruta se mexendo de forma a mostrar que tem uma termal, é vegetação subindo, é urubu, é andorinha, é pomponzinho de nuvem formando, nesse caso não tinha, era céu azul. Então são todas essas coisas que você vai juntando, o tempo que você está na rampa esperando e não estourou o ciclo, você está acompanhando, tudo isso vai mostrar a hora exata onde estoura o ciclo termal, para daí você decolar. Uma coisa que eu sempre dou a dica, e vou repetir mais uma vez, que é importante, é você aprender a decolar sem vento. Porque num caso desse, o que, que aconteceu? Como o vento predominante atmosférico era a movimentação da massa de ar era de trás para frente, e naquele caso só o ciclo termal estourava na boca da rampa, era aquela movimentação de 3 km por hora, que é devagar demais, mas tem aquela pressão na boca da rampa, a hora que a termal estoura, ela não estoura na boca da rampa forte, com aquele vento forte que a gente está acostumado, né, de identificar o ciclo termal, ela estoura um pouco na frente da rampa, na boca ali, assim, sabe? Então, você tem que decolar sem vento. E aí é que é o lance. Treina a decolar sem vento. No treino de solo, no treino de morrote, pega no dia que não tem vento e fala assim, eu vou abrir voo, eu vou decolar. Vai lá no morrote, pá, infla, vai ter que correr. É judiado, né? Você tem que correr, tem que encaixar a vela na cabeça e tem que abrir voo, tem que levantar voo no morrote sem vento. E treina isso, porque em dias assim é o jeito de você decolar e pegar a termal. Né? Então, quando a termal estoura na boca da rampa, zera o vento, o que tiver de vento. E aí é a hora de decolar. Antes que ela estoure na boca da rampa, vai falar assim, Ricardo, não posso decolar na hora que entra o ventão? Posso, mas é aquela decolagem abdução, né? Você infla, puxa já para cima, já sai arrancando. Às vezes você já escapa da termal, já sai catrapando. Então, vamos dizer assim, o momento mais seguro é você olhando a termal lá na frente, decolando e indo para ela, ao invés de você esperar ela entrar para daí você decolar. Mas dá para decolar durante o ciclo termal e é o que a maioria das pessoas faz e é o que a gente faz geralmente, porque nem sempre dá para antecipar isso aí, certo? Foi essa a história da borboleta, então. Agora tudo virou essa coisa aí da borboleta. No nosso grupo de voo, o pessoal já fala bom dia, borboletas, todo dia. Aí, ó. Agora, então, com muito mais veracidade. Christopher Martinez falando aqui, olha, com vento acima de 30 não decolo mais. É uma boa não decolar mesmo. O Christopher, se for um vento de 30 constante, num lugar de altitude, na praia não dá para decolar com 30, mas supondo que se consiga na altitude um vento de 30 constante, sem rajada, né, ele constante, uma rampa que seja favorável, no sentido da inclinação dela não ser, como é que se diz? Não ser falésia, né? Pode ser que você consiga decolar e fazer um voo legal. Apesar de eu achar que é um pouco forte, fica meio limitado, você fica meio apertado ali no range de velocidade da vela, né? Se tem uma perspectiva na previsão para aumentar esse vento, aí nem decola. Se tem uma perspectiva de que vai abaixar esse vento, talvez até dê para decolar e fazer um voinho, entende? Isso aí vai muito da observação da coisa toda. Mas tomar muito cuidado na decolagem, que a decolagem é um momento crítico, né, com relação a isso aí. Principalmente se for horário termal, porque daí você junta vento forte com termal, sinônimo de turbulência, né, pancadaria. Então, né, o Cláudio colocou aqui, ó, o Cláudio Alves, que é de lá, de Serra Negra, que voou também bastante naquele final de semana, ele falou, nesse caso faltou a borboleta na cara da rampa, tá vendo? É o lance da borboleta que eu falei para você. Surfista do ar fala, ó, o desnível do outro lado é de 550 metros e a leste na casa dos 200, com relação à decolagem lá atrás de, como é que chama lá? De Governador Valadares, né? Wendel chegou aqui e falou, ó, hoje cheguei, é o Pinto d'Água de Curitiba, é isso mesmo? O surfista do ar colocando aqui, ó, rampa da Serra da Moeda em BH. Ah, acho que essa é a rampa, é a Serra da Moeda. Eu não sei exatamente onde que é. Wagner Piran falando, ó, vamos para mais uma live top. Não sei, vai depender de vocês. Você precisa entrar aqui para conversar comigo, tá?
porque hoje eu tô sozinho aqui. Então, vamos entrar e bater papo. O Darcio está colocando aqui, ó, a geografia do relevo ajudou muito ele. Bem redonda, com platô bom, amenizou bem o rotor. Se é um relevo um pouco mais pontudo, tende a ser mais complicado. Tudo que é em quina, assim, o vento se comporta mal nas quinas, né? Quando é mais fluido, mais arredondado, o fluido costuma a se comportar um pouco menos agressivo. Se bem que eu achei ali que na decolagem do amigo ali, ele foi pro rotor mesmo, ali deu sorte de não fechar nada. Alô, Carlos, mandando uma boa noite aqui. Zeca Urubu, mandando também uma boa noite a todos. Emerson Souza, sócio do canal aqui, mandando boa noite pra galera. Diz o Emerson aqui, ó, descer na rampa também ajuda a fugir da compressão. Emerson, não entendi. Descer da rampa onde? Ah, tá, na hora de decolar, né, ir mais para baixo da rampa, é isso? Né, não ficar lá no topo da rampa, talvez seja. Quem mais aqui? Diogo Medeiros mandando boa noite. Ó, o Zé Urubu falou que eu chamo o Wagner Campo um dia desse aí na live. Ele está fazendo um ótimo trabalho em Almenara, Minas Gerais. Boa. Vamos anotar aqui. O Wagner Campos. Vou deixar anotado aqui. Paulo Gomes mandando boa noite aqui. O Paulo Gomes, que é da Vortex Paraguai de Curitiba. E o Emerson colocou isso. Que é melhor você ir um pouquinho mais para baixo quando o vento está forte, ficar mais lá na boca da rampa, porque primeiro que você tem mais espaço, né, e evita alguns problemas, esse catrapo, essa puxada para trás, aliás, esse arrastão para trás aí. Deixa eu mandar aqui o link do StreamYard de novo. Quem quiser participar com a gente, tá aqui, hein? Quem mais aqui? Ô, Tiagão, eu vou pedir um favor para você. Se você puder me mandar o vídeo pelo WhatsApp, o vídeo da decolagem da borboleta lá, você me manda. Que aí eu tento passar aqui. Eu esqueci de baixar do celular. Só uma moto aqui, ó. E aí vindo esse vídeo aí, eu tento passar ele aqui. Beleza? Ó, se alguém quiser entrar para participar, entra. Quem não quiser entrar para participar, quiser mandar contar história, fazer pergunta, fazer qualquer coisa assim, estamos à disposição, tá bom? Não que eu saiba responder tudo, talvez eu não saiba responder a pergunta, mas daí tem o Emerson aí, tem todo mundo que pode ajudar, a gente debate aqui, seja o que for, tá bom? O Anderson tá falando aí, daí piazada. O Anderson é da onde? O Anderson deve ser aí de Curitiba, não é não? O Alex Brustolon fala, vento forte também depende do equipamento, velas para iniciantes não cortam o vento. Equipamentos A, né, até o equipamento below, contra vento, ele é um pouquinho mais complicado, mas nesse caso aqui, eu acho que era uma Rush, uma B de alta, né, e mesmo assim deu uma patinada ali, mas eu acho que ela deu uma patinada porque ela não entrou em posição de voo em nenhum momento ali, teve acionamento de freio, teve aquela puladinha para frente, se ela tivesse encaixado, talvez ela tivesse ido para frente. Em nenhum momento ela encaixou. Foi estranho. Ó, o Wendel entrou aqui, vamos conversar com o Wendel. Wendel, boa noite. Boa noite. Tudo bem, jovem? Então, vamos aí contar umas historinhas? Vamos bater papo. Então, eu não consegui participar até da vez passada, porque eu estive lá em Araxá, quando aconteceu aquela cagada lá com o Tony. Eita. Então, aí fizemos uma prova bacana, foi o meu melhor resultado até agora. Né? Consegui 3 pilões, 24 quilômetros mais ou menos de prova. Então, estamos aí evoluindo na brincadeira toda. Pô, que legal, Wendel. Aí, estamos aqui de Curitiba. Tive a oportunidade de voar com o Emerson em São Lourenço, aí, na Mantiqueira, né? Na XC Aí Mantiqueira.
Aí foi bem no dia que a gente pregou junto ainda. Aí a gente estava no ônibus dos pregos, foi muito divertido. Inclusive, eu até participei outra vez, eu tinha perdido o dente, eu acho que você vai lembrar dessa situação. Eu tinha perdido um dente no ônibus, depois achei de novo. Aí eu entrei para explicar, eu entrei na reunião para explicar o que estava acontecendo, até falei para vocês a jogada. Uhum. Enfim, cara, aí agora esse final de semana vai ter uma etapa do Paranaense aqui no Morro da Palha, em Campo Magro, região metropolitana de Curitiba. A rampa dá para umas 3 velas decolando simultaneamente, mais ou menos, mas já tem uns 60 inscritos aí. Então, a brincadeira Beleza. Que dia que vai parece ser? que vai ser legal. Vai ser agora sábado e domingo, próximo Olha que beleza. dia 20, alguma coisa, não sei. Enfim, Aonde exatamente? em Campo Magro, Morro da Palha, aqui em região metropolitana de Curitiba. Oh, legal. Então, quem tiver perto aí, Então, ó, já tem onde ir. Já tá sabendo aonde que é, vai ser. é que assim, tá previsto, assim, lá é quadrante norte e sudeste, né? Norte, noroeste, nordeste e sudeste. Tá meio Então, assim, bagunçado o sábado, não tá? tá meio bagunçadinha, porque agora tá chovendo hoje. Então, assim, nós vamos estar num pós-frontal aí, né? Sim. Então, assim, só Deus sabe, né? O que vai estar previsto, né? Passou a chuva, ninguém sabe de mais nada. Mas pela previsão é para estar nortinho cravado de 3 a 5 por hora. O tempo vai estar fraquinho, então oremos para que dê tudo certo. Dá uma olhadinha no Aí Wind pra, aqui. Vamos ver. então, É em Curitiba aí mesmo, né? Morro da Campo Magro, Campo Magro, Morro da Palha. Espera um pouquinho, vamos dar uma olhada aqui. Vou compartilhar minha tela aqui. Opa. Aí a gente olha junto aqui. Compartilhar a tela. Guia do Chrome. Wind. Vamos dar uma olhadinha. Aqui, Curitiba. Vai ser no sábado. Você tá vendo aí, não? Vai ser no sábado, eu tô vendo. Vamos Vai ver ser no sábado. sábado, sábado e domingo, né? Ó, Normalmente é meio-dia, 1 hora, né? Start, abertura de janela e start. a rampa fica onde exatamente aqui pra gente. Campo Magro, mais para tua esquerda, de Curitiba para a esquerda, é noroeste de Curitiba. Olha lá, tá vendo Campo Magro aí, ó, para baixo da tua mãozinha aí. A Para baixo? primeira para Ah, baixo, é aqui. Campo Magro. Aí, Aqui, ó, aqui. Campo Magro. Vai estar aí. A rampa é aqui nessa cordilheira, não, né? Não, não. Eu acho que é bem no miolo de Campo Magro ali. Eu não sei se você tem o. A Morro No da Morro da Palha. Palha. Aí, ó. Aí, Então, joia. aí que vai ser o Morro da Palha. 1080, sábado, ó, às 10 horas, às 11, às 13, 14. E o vento ali que Ó, eu não, tá pequenininho para mim, eu tô no celular, eu não tô vendo. espera um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo botar um outro animação com partículas. Acho que isso só faz esse aqui. Infelizmente está sendo esse aqui só. Espera aí, Peraí, vou interromper esse compartilhamento aqui. Deixa eu botar Tá bom. o GC Skies aqui. Vamos dar uma olhada. Peraí que eu vou compartilhar a tela do XC Skies para a gente olhar. Não, os caras profissionais é isso aí, né? Já vai pro XT Sky. Compartilhar a tela. Guia do Chrome. XC Skies. Bora. Vamos lá para Curitiba, então. Aí tem aqui do lado a... Vamos tentar achar aqui a... Pinheiro Seco, não. É um pouquinho mais para baixo, né? Dinheiro seco nem conheço. O XC Colombo. Skies, XC Skies mostra... Eu vi um Colombo ali, fica mais a sul. Colombo é noro. Uma coisa. É que eu tô tentando, tô Mais, lendo... mais a leste. Tomãozinho. Um liso Purunã, Campo Largo, tá vendo? Vai baixando lá. Ó. Novo Baixo, mais para baixo. Felpudo, Biscaia... Mais para baixo, não. Você der. Isso, mais para baixo. Isso. Quer ver? Mais 800.
a direita. Não, a gente vai pra direita, você vai pra esquerda. Aí, olha lá, o Campo Largo, tá vendo? Depois de Campo Largo é Campo Magro. Morro do Depois de Campo Cal. Largo é Campo Magro. Isso, Morro do Cal. Aí um pouquinho mais a nordeste, aí um pouquinho mais a nordeste é o Morro da Palha. Ah, Você tá tá aqui, ó. pertinho aí. Achamos. Aí, ó. Tá aqui. Só Então vamos lá. telemarca minha, tô no celular, tá miudinho esse negócio. Vamos lá pro sábado, ó. Sábado leste, potencial bom. Meio-dia, 13, 14, 15. Aí tá meio leste. Tem rampa leste lá? Cara, até dá, a gente decola meio que de fianco lá e tem até um liftzinho lá para 2 velas de Ué, leste. ó, se der pra Mas decolar. Mas vai estar fraco o vento, ó. Se tiver vai. microclima ali, é capaz de o Não, microclima. porque é que é o seguinte, depois do meio-dia o sol começa a bater na rampa ali e começa a estourar umas termalzinhas. E ali tem um lift ali para umas 15 velas, é apertado já, né? De 10 a 15 velas ali, pro Entendi. lado norte, né? Então quando começa a estourar, aí tem uma concha ali com bastante pedra, então assim, depois do meio-dia, 1 hora, o sol já tá batendo mais nas pedras ali, já começa a ficar bom. Entendi. Então o Ó, microclima vai ajudar bastante. o teto vai estar entre 1.800 e 2.100. O que mais aqui que é legal da Cara, gente já é ver? um teto bom pra área, cara. Uma vez eu bati 3.200 ali, nossa, eu acho que deve ter sido o recorde de altura, né, ali pro Palha, porque olha, ali é difícil dar um teto acima de 2.200, 2.400. Ó, no sábado não vai ter nuvem. Chuva também não. E o potencial tá bom. Quer ver, É, no domingo, vamos dar uma olhadinha aqui no meio do dia, ó. No domingo vai estar mais pendido para norte. Quer dizer, vai estar pendido para nordeste, no caso. e já começa a ficar bom pra rampa. Nordeste um pouco mais forte, uns 15 por hora. 12, 15. Mas o potencial de XC não tá tão bom. Deixa eu ver se tem nuvem aqui. Ó, vai tá mais nublado. Por isso que o potencial de XC tá para baixo, ó. É, Vai ter, aqui a vai gente chama de chuvitiba, porque ter, cara, aqui um dia chove, outro também. Uma desgraça. O dia que dá sol, nem nuvem tem para segurar uma termal. Não, mas ó, chuva, precipitação mesmo não tem. Quer dizer, ó, tem só lá pro final da tarde, às 4, 5 horas, Sim. ó. E é quase Ah, nada. beleza. Quase nada no domingo, bem no final da tarde. A chuva vai estar um pouquinho mais para baixo ali, ó. Entendeu? De qualquer forma, vai ter show de rock e cerveja no pouso, então tá tudo certo. O evento tá Diversão, garantido. diversão tá garantida. Então, aí, cara, então, vamos contar a história, né? Hoje é o dia de contar a história. Hoje é dia de contar a história. Aí, então, o Paulão, ele tá aí, tá escutando a gente. Eu acho que é até legal ele entrar e participar e contar melhor a história, porque ele que viveu, né? Lá no Morro da Palha, ele estavam no lift, aí uma amiga nossa, Luciana, assim, deu que bateu o pé na vela dele, que rasgou a vela dele, e ele foi com a vela rasgada até o pouso. Conseguiu ir até o pouso com a vela quase que abrindo no meio. Caramba. Foi um dia assim, de susto, mas todo mundo deu bem, deu tudo certo. Pô, que graças Aí, a Deus. acidente de lift de iniciante, né? Daí a coisa acontece. Quando dá Mas muito lift ali, cara, eu vou pro pouso, eu fico longe. eles se chocaram no ar, então. Se chocaram no ar. Aí Uau. bateu o pé dela, a vela dele chegou a dar uma derrapada, um cavalo de pau no ar, assim, mas aí eles conseguiram se safar e saíram. Só que a vela dele rasgou e ele se mandou pro pouso. Eu lembro que eu tava lá no pouso e eu olhei a vela dele, ele entrando com a vela dele rasgando no meio. Eu falei, a vela do Paulo rasgado tal. Depois, saber o tamanho da encrenca. De repente, se o Paulo tiver aí, quiser entrar e participar e falar, umas Pô, histórias aí. ainda bem que deu certo isso aí. Você sabe que esse final de semana, eu e o Thiago, a gente tava girando uma termal, e eu tava embaixo, não tinha muita visão dele, e aí a gente fez a curva, eu tava vindo aqui assim, mais ou menos, ele virou aqui, e em um momento a gente passou perto um do outro. Aliás, o Thiagão, você me mandou o vídeo aqui, né? Deixa eu colocar esse vídeo aqui do Thiago passando perto de mim
nesse barato aqui. Podia ter dado ruim aqui, viu? Quer ver? Compartilhar a tela. Guia do Chrome. Esse aqui. Quer ver, ó? O Thiago tá com a câmera 360. Você vê a setinha do meu mouse aí, ou Wendel? Ou não? Acho que não, né? Bom, você vai notar que aqui na esquerda do Thiago aqui, tô eu aqui girando uma termal. E o Thiago tá virando aqui, ó. Ó, eu tô virando lá, tô de costas para ele nesse momento. Ele virando aqui. Ó. Ele faz a curva, eu faço a curva, ó. Nossa. O que poderia ser normal num campeonato, mas num voo que a gente tá ligado, não tá prestando atenção. Que só tem dois no céu, né? E ainda quase pega, né? Faltou espaço. Exato. Né? Pois é aquela coisa, num campeonato você fica mais ligado no carrossel, né? Você tá olhando para todos os lados. Aqui a gente tá voando relaxado. Atenção. E muitas vezes a gente não presta atenção, ó. Vou colocar de novo, ó. Thiagão girando ali, eu girando lá, ó. Nesse momento eu tô de costas para ele, eu nem tô ligado nele. Sim. Ó. Aí ele faz a volta também. E ó. Jesus! Ó, e pensa que essa câmera é a 360, é tipo a GoPro. Que... Sim. O que escapou da cueca ficou em cima do extradorso dele. Não, o problema é que se ele raspasse no meu extradorso, não ia acontecer grande coisa além de um belo de um front ali. Mas sim, ia assustar, porque eu não vi, eu só vi na hora que ele fez o tal do uhu, que eu olhei para cima. Se ele pega ali, eu ia tomar um front de graça, sem saber o que estava acontecendo. Quer ver? Ó, mais uma vez, só pra gente ter... Cara, essas câmeras 360 são top, né? Pra pegar tudo, né? Pois é. Precisava de uma dessa, viu? Olha lá. Vai lá, ó. Meu irmão. Tá pensando... Tá pensando que é fácil? Não é fácil, não. Esse é um uhu com uma pressão anal enorme. Eu, hein? Enfim, contar uma história, assim, quando eu tava aprendendo no Barranquinho, no começo, eu tinha uma Atmos 1. Cara, um dia bateu a gente chama de saci, né? Ele é como se fosse, não é dust, mas é como se estourasse uma micropolha de termal, assim. Você tá inflando a vela, de repente, pum, até arranca do chão com tudo, assim. Você já aconteceu isso com você? É um dustzinho, é um dust pequeno. Aí o Rony até falou assim, isso é um saci. Cara, e eu comecei a pedir socorro, falei, socorro, eu não sabia o que estava fazendo ali, o troço me arrancando do chão. E eu aprendi que começou a dar aperto, mata a vela, né? Mas eu já estava entrando em voo, como é que você vai matar a vela entrando em voo? E aí e ficou perigoso o negócio, mas foi uma experiência conseguiu decolar, bacana. Não, aí eu consegui matar a vela, meio que um pouso meio desastrado ali, já antes de decolar. E era barranquinho, né? Não era nada perigoso, assim. Mas deu um sustinho maneiro. Dia de pouco vento e provavelmente muito quente. Ó, vou adicionar o Emerson aqui. Grande Emerson, seja bem-vindo. Boa noite. E aí? Estão me ouvindo, pelo menos? Estamos ouvindo perfeitamente bem. Então tá bom. Daí, Emerson. Deixa eu dar uma boa noite pro Paulo. O Paulo também tá... O cara do prego de São Lourenço. Fada do dente. Toca aguentar isso aí. Olha lá, ó. Aí, ó. Mas agora ficou zerado, agora é o definitivo. Não. Eu fui hoje de manhã, inclusive, para colocar o definitivo, e aí o cara conseguiu acertar tudo, ele só vai para um polimento, sexta-feira, acaba a novela. Cara, essa novela do dente do Wendel é o que há, mano. Meu Deus do céu. Há quanto tempo? Não sei, tem 1 mês, 2 atrás, eu não sei. Olha aí, cara. Não faz tanto tempo. Você tá doido. Então, a novela comprida, velho, mas já tá se resolvendo. Cara, gostei muito do vídeo lá da decolagem GV. Aquilo ali me lembra uma vez uma colega nossa que pousou em cima da Pedra Bonita. Lá na Pedra Bonita você tem o cume onde está a rampa
e atrás tem um outro paredão reto de mais acho que uns 150 metros, 200 metros, né? E daí, então, o sinônimo de fazer um voo bom ali é, primeiro você ganha a rampa, aí você ganha uma agulhinha, joga para trás e vai lá ganhar a bonita. E ela estava voando lá em cima da bonita. E por algum motivo ela distraiu. O vento acelerou. Não foi você? Eu estou só escutando um barulhão. Eu cortei o microfone do Wendel, parou. Ah. Será que é o microfone do Wendel? Não sei. Eu sei que eu escutei. Pareceu que o meu... É o do Wendel, sim. Eu liberei o do Wendel. O Wendel, é o dente. Não, é o fone de dente, velho. É o teu dente de novo, cara. Pluga o fone, pluga de novo o fone para ver se melhora. E aconteceu, na época eu lembro que o vídeo apareceu viralizado em WhatsApp, tal. E aconteceu exatamente o que aconteceu com o menino. Ela foi jogada para dentro, né, para trás da pedra. Só que no caso dela, como o relevo é muito alto, o vento ele sobe quase vertical. Então, a hora que ela saiu dessa interferência do vento, ela desceu com tudo para baixo. Desceu? Parachutou, vamos dizer assim, entendi, né? Parachutou e puf, pousou no topo da pedra. Ô, Wendel, você não pode se mexer aí, cara. Se se mexer, eu treco bagunça. Agora, contar a causa dos outros é muito fácil, cara. O negócio é você contar os seus causos. Isso daí é a interferência da amálgama do dente Só pode. Viu? O seguinte, te contar que eu já estive lá na Bonita, e aí eu fiz 3 decolagens no dia, e não tinha vento. Aí, assim, aqui em Curitiba a gente não tem... eu acho que a maioria dos lugares a gente não tem o costume de decolar sem vento. Eu fui fazer a primeira decolagem, você já deve ter voado lá na Bonita. Você viu que, assim, 3 passinhos, já é piramba, né? Não tem mais rampa, né? E aí fica aquele saquinho de areia ali segurando a vela, aí, beleza. Aí o cara liberou para eu voar, eu puxei cruzado, só que você vai puxando, vai dando os passinhos para trás, né? Quando eu virei de frente, cadê a rampa? E meu irmão, me joguei. Pum, a vela tava na cabeça, né? Mas não tinha aquela pressão, assim, sabe? Eu falei assim, ou eu me jogo, ou eu... Ou eu, né? Ou eu vou pra piramba abaixo. Falei, nossa, me joguei. Aí eu já saí chutando os macaquinhos ali, pai, foi. Beleza, deu pressão, top. Aí, beleza. Aí eu falei, vou fazer um segundo voo. Falei, Curitiba, eu vou lá, não tem já vento. Foda-se, vamos fazer o quanto prego der, pelo menos vou aproveitar essa rampa. Cheguei lá, o segundo, fui de Alpina. Cara, sobrou tempo certinho, a pressão vem certinho na cabeça. Ali é de Alpina, cara. Ali, no contra, só se tiver vento mesmo, pra você poder puxar, sem precisar andar pra trás. Se precisou andar pra trás ali, meu amigo, acabou. Ali eu, tô na mão. Mas aí, cara, e a pressão ali o prego dá uns 8 minutos, mais ou menos. Ali a pressão foi uma pressão ótima para treinar, treinei espiral, deu para dar umas brincadas ali antes de pouso, sabe? A Bonita ali eu curti bastante. Outra coisa que eu curti muito também, e fui muito bem recebido lá na Rio Rural. Aí fui recebido pelo povo do Anderson lá, do Macedo, né? O Macedo, a galera da Fly lá, que é o Andrezinho, ele pôs um cadeirante pra voar agora há pouco tempo, né? Então, assim, cara, uma galera top. Assim, eu cheguei lá a pé, com a vela nas costas, de repente eu tava dentro de uma barca com os caras, indo pra um boteco, quando eu vejo estavam 30 cabeças lá no boteco, lá, só piloto. Foi onde eu conheci também o Félix, né? O Rogério Félix, que vive nos campeonatos aí, tá nas cabeças dos caras aí. Lá em Araxá fez bonito também, ganhou um troféu lá. Então, cara, assim, no Rio de Janeiro fui muito bem recebido pela turma lá, cara. Eu só tenho coisa boa pra falar. Tá faltando chegar em São Paulo agora, né, Ricardo? Opa, vem pra cá. Então, bora fazer uns voos aí. A hora que vier pra cá, olha. Como é importante viajar, né? Se tiver condição, né? Como é importante conhecer outras rampas e outros grupos e... Sim. Inclusive, dois brothers meus... inclusive, dois brothers meus tiraram uma foto, eu acho que foi... tiraram uma foto com o Ricardo, o Lambari e o Belmor.
sei se o Ricardo vai lembrar assim já de primeira. Acho que Belmor, foi, Porrada. o famoso Belmor. foi em O Belmor. foi em Ah, é, no ônibus a gente tava fazendo essa bagunça, né, a respeito, né? em Bela Então, Vista, eu acho que a gente tirou foto. Bela Vista, exatamente. Bela Isso Vista. aí. Esse era o nome que eu tava tentando puxar aqui no meu Na mente vem no meu Santa HD. Rita do Sapucaí, mas não é mais. Não, foi lá. E o Belmor, cara, o Belmor foi em todo lugar. Então, pô, o cara, até o Emerson tava falando do Belmor, que rolou uns memes e tal. Aí, nossa, foi muita bagunça. O que a gente se diverte nessas barcas, cara, nossa, é que nem no dia do ônibus dos pregos lá em São Lourenço, né, Emerson? Meu Deus, que a gente deu Nossa muita Senhora. risada, cara. Aquele dia foi triste. Aí eu cheguei no Emerson e falei assim, Emerson, eu conheço você, cara, e conheço de conversar, cara. Aí ele disse, não. Aí era do canal do canal do Ricardo. Eu falei assim, não, eu já vi você no canal do Ricardo, o jeito de falar e tal. E eu achando que já tava conversando com ele já, e agora estamos aí. Nessa Mas vida. a gente aqui é tudo Aí conhecido. eu se senti uma celebridade. Não, Ué, de uma mais ou forma, menos. todo mundo que aparece aqui, que participa das lives, fica conhecido. O pessoal já de longe vê. De alguma forma. De alguma forma. Exatamente. Então tá, Ó, eu tenho certeza que o Paulão tá vendo aí o vídeo aí até agora. o Aprendiz de Parapente colocou aqui, ó, não existe ninguém que pregue mais do que eu, mas não foi essa mensagem que eu queria ver. Existe sim, viu? Tem gente que prega para Sim. chuchu. Vai lá no XC, vai lá Meu no irmão, XC Brasil e olha meus irmão, voos do primeiro ano. Tudo 7 minutos Antes- cravado. antes 5 do por primeiro dia. voo, é só prego, meu irmão. Não tem conversa. Não tem. Olha, o cara ser pica, o cara tem que ser pica do prego primeiro. Depois Tem que pica do voo. Tem que pregar muito. Né? Aprendiz de Parapente Muito. postou um vídeo, acho que foi hoje ou ontem, de um voo que ele fez tentando chegar no Cristo. E ele ficou num lugarzinho ruim ali, viu? Pregou. Então, não, na transição, na travessia da comunidade ali da Rocinha, ele era um dia de alta pressão, né? Ao invés dele seguir direção para o jockey, ele jogou um pouco para trás. E ali ele perdeu o lift, eu não sei o que aconteceu, ele ficou ali numa construção, velho, no meio do nada ali. Não sei onde é que ele pousou. Achou um buraco. Achou um buraco pousando. Tem muita gente que fica na volta, né? Tipo, vai, aí na hora de voltar, volta por ali também fica. É complicado. Ali é Jardim Botânico, não é? Aquela... a região de trás ali, os fundos do Jardim Botânico. Rapaz, Rapaz, você vai ver coisa, meu filho. Aprendiz de Parapente, cuidado, hein? Pelo amor de Deus, não vai me fazer isso de novo, hein? Até deixei um recado lá para ele. Mas é que Cristo não tem jeito, cara. Cristo ou você vai ou você fica, não tem meio termo. O termômetro é a antena da Rocinha. Você chegou na antena da Rocinha, se você decidiu que vai, então, ali não tem muito jeito de fugir. O problema da antena da Rocinha ali, eu acho que teve... Eu saí baixo de lá, ele saiu baixo também. Pessoal você fala a direção do jockey, né, cara? Aí isso, e o meu lá de dentro é muito maior. E o meu voo foi baseado em termal, não foi baseado no lift, né? Então foi outro tipo de voo. Agora a galera fala em 900 ali na antena da Rocinha. Eu tirei com 600 pro jockey. Tava com medo de não chegar. Eu sempre trabalhei em 900. Então. Independente da rota, independente de qualquer coisa, o limite do meu cagaço é um pouco maior. Se não tem 900, fica ali cozinhando, espera subir o teto, a hora que bater 900, aí você vai. Mas dá para ir com menos. É de saber, né? De você conhecer seu equipamento e ter alguma informação, né? Ter um instrumento configurado, ou ter o waypoint, ter alguma coisa que vai te ajudar. Só no achômetro é complicado. No meu foi no olhômetro, mas deu certo. Ó, o Alex fala aqui, tá faltando vir para Rondônia, onde iremos. Aí o T-Fly fala aqui que pregar faz parte. Realmente, cara, eu já fiz altos pregos, você não tem noção. O que mais aqui? Ó, o aprendiz falou aqui, o vídeo de hoje eu fiquei na roubada mesmo. Ficou mesmo? Foi feio. Ainda bem que você não se machucou. Aqui, ó, ele colocou aqui, ó, foi no Jardim Botânico. Confesso que dei mole mesmo. Exatamente, viu? É o que a gente estava conversando. No dia anterior tinha chegado no jockey com a maior tranquilidade.
A hora que você tirou, o aprendiz, eu tava olhando lá o vídeo, a hora que você tirou, já vi que você tava abaixo e você jogou muito para trás. Você foi para trás daquele morrotezinho na transição ali. É um buraco ali, deve ser um Acho que ralo. foi pelo lado da vista chinesa ali. Isso. Ali é pepino. Não deu nada certo. Diga, Fala, Wender. Olha só, então eu já vou ter que perguntar para vocês aqui. Para fazer esse voo do Cristo, eu ouvi falar que tem uma condição especial que normalmente no pós-frontal, certo? Uhum. Eu ouvi falar lá em São Conrado quando eu fui voar lá na É o Bonita. mais fácil, vamos dizer assim, é o garantido. É o mais garantido, tá? Porque aí é o seguinte, A gente fria, existe uma passou, certa você tem uma altura que janela de 3 precisa dias de alcançar estudo para ali. poder ir pulando? Aham. Vocês ficaram junto agora. Então, existe uma altura que precisa alcançar para poder ir para os morros de trás, assim, mínima. Chegou a tanto, pode atirar, que vai de boa. Assim, eu até lembrei, porque uma vez a gente foi fazer a travessia do Capivari para Antolina, dá 16 km em linha reta. Só que, assim, quando a gente sobe, dá uma coisa de 50 metros, você já enxerga o pouso lá embaixo. Só que você tem que sair com pelo menos 400 para cima da rampa para não pegar a turbulência da própria montanha, né? E virou de bunda pro vento, atira. Só que virou de bunda pro vento em cima da rampa, turbulência. Tanto é que a gente sai de 400 ali, chega lá embaixo, descendo as terras, né? A gente chega lá embaixo a 700 acima do pouso. Então, matematicamente, a gente já pode pregar desde ali que chega lá embaixo. Só que aí, quando a gente sai dali, o relevo ele desce muito devagar no começo. Aí dá a impressão que a gente está descendo em direção ao mapa. Meu irmão, o bagulho O relevo aperta. sobe, na verdade, né? Porque aí o planeio da vela, ele afunda mais do que o mato. Entende? Só que aí, com a gente com 400 acima, beleza, você vai afundando, vai chegando perto do mato, mas de uma altura em diante, aí se inverte. O planeio do mato afunda tudo e a vela parece que tá indo reto. E aí, beleza. Então, por isso que eu estava perguntando agora. O esquema para você voar, isso vale para Cristo, vale para qualquer lugar. Eu vou falar, isso é teoria, não sei o que, mas dá uma estudadinha antes de fazer o voo. Eu sempre faço isso. Na região. Lá no Paraná, a galera do Hike and Fly, uma vez eu tava aí na casa do meu pai, tal, eles, cara, nós vamos fazer a travessia da Serra amanhã. E eles iam fazer do Camapuã, não do Aingava, lá do Camapuã. Tá. Camapuã é top, hein? O cara falou comigo 7 horas da noite. Eu falei, cara, me dá 1 hora. Me dá 1 hora que eu te confirmo. Nessa 1 hora, eu fui olhar lá o relevo, eu marquei os ponto do pouso, ponto da decolagem. Eu fui no simulador de parapente, fiz um voo de meia hora no Camapuã. Montei, configurei meu instrumento, deixei tudo pronto. 8h30 eu liguei pro cara, amanhã eu tô dentro. Eu sabia a altura que eu ia ter que subir para poder atravessar. Porque eu programei tudo. Estava tudo lá. A maioria das pessoas, o que faz? Vai lá e tem um número mágico. Cara, 600 para cima da rampa, você vira de cauda e vai embora. Beleza. Na maioria das vezes funciona. Se a tua vela é uma vela velha, ou os mais experientes, né? Pega um mau momento para sair e esses 600 não funcionam para você, o que você faz? Entende? Então, por isso, sempre um pouso oficial assim, é bom, né? Isso. 900 metros de altura, dá para ir para o Cristo? Dá. Se o teto tiver 900, dá. Velas de baixa, velas de alta, até menos. A observação que eu posso... foi com 600, né? Fui com 600. Mas em outra situação, o que eu posso falar, Emerson, para agregar um pouquinho, é também o vento, a direção do vento. Ricardo, o teu rosto está pela metade já faz um tempo já, na tela aí. Ó. Mas é que no meu não tá. Será que... Não. Será que é no celular? Acho que é no celular. Pode ser no celular, então. Tudo bem. Eu acho que é teu celular que tá dando pau, esse barulhinho que a gente escutou aí. É teu celular entrando em curto. Depois alguém que tá vai assistindo... saber. Se tá cortando, não, aqui tá normal. Eu tô vendo no YouTube aqui. Ó. Não, de lado aí. Tudo bem. Aí, ó. Viu? Então, o problema é o seguinte, Wendel, supondo que o vento tá de sul cravado, é uma situação. Se ele tá um pouquinho de sudeste, é uma situação. Se ele tá um pouquinho mais para sudoeste, é outra situação. Então, se tem 900 ali, é garantido? Talvez não, se tiver de sudoeste,
pode ser que você não A hora consiga que você chegar. for passar das antenas, por exemplo, você vai pegar rotor. Aí vai Exato, afundar. Talvez não dê. exato. Entendeu? Então, Então, o melhor quadrante ali é qual para o Cristo? sul-sudeste. 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 Porque o sudeste vai dar uma De empurradinha. preferência, num dia que você tenha a previsão que ele vai virar leste, porque daí você vai com sudeste e volta de leste, volta de cauda, ainda consegue voltar melhor. Mas E aí você voltar tem que com marcar vento horário com o também. vento, né? Ó, vento, quando eu chegar lá, você vira, tá? Aí é a análise da previsão. Aí a gente entra naqueles detalhezinhos que vão fazer a diferença. Cara, tá previsto entrar sudoeste de 30 depois do almoço. Você vai voar, vai decolar 11 horas para ficar voando? Não. Sudoeste ali é até meio rotorizado a decolagem já, né? É vento de frente fria, é entrada de frente, é porrada. Tiro, porrada e bomba. No estado inteiro. Então. Começa lá em Paraty e vem vindo os avisos. Pessoal, entrou ventaca. Pessoal, entrou ventaca. Vai indo embora, vai subindo. Aí passa pela rocinha ali, a sua metralhadora, depois volta pro tiro, porra de bomba. Não adianta. Na verdade, o grande segredo do voo é preparação, né? É o que você faz o dever de casa. Chiesi deu sorte. Não deu sorte, cara. Ele estava lá no dia certo e não desistiu na hora certa. Nenhum resultado nosso sai à toa. O dia não era o ideal, mas eu estudei bastante para fazer para tentar fazer, né? Não sabia que ia conseguir. Aí deu certo de fazer, graças a Deus. Correu tudo bem. Deve ter sido mágico, hein? Eu vi o vídeo. Rapaz, tantas vezes. Eu hoje, literalmente, até postei no Instagram hoje. Eu fui almoçar, né? Levei minha marmitinha no escritório, tava eu comendo assim, e tava assistindo vídeo na internet. Falei, vou ver um vídeo meu, vou ver o do Cristo, né? Faz tempo que eu não vejo e tal. Aí botei já num trecho ali, fui vendo. E aí tem a hora que eu chego no Cristo. Aí eu comendo marmita, chorando, comendo marmita, velho. Ah, porra, velho. Não dá. Cada vez que eu assisto isso aí, eu choro. Eu vou parar de assistir. Ué, filho, até eu chorei, pô. Eu chorei quando eu vi, porque eu sei o que significava. Eu fiquei olhando assim e falei, puta, cara. Eu vou falar assim para você, ó. Eu demorei 5 anos para fazer o primeiro. 2 meses depois eu tinha feito o segundo. Tô indo lá bonitão, falando assim, não, hoje eu tô indo, hoje sou eu, não tô seguindo ninguém, tô indo. Cheguei lá. Aí vem mãe, vem cachorro, vem não sei o quê, vem os amigos que já fizeram, vem os amigos que não fizeram ainda e que tem o sonho de fazer. Eu acho que isso que eu acho que emociona mais. Porque é uma coisa que um monte de gente quer fazer e você tá ali, às vezes até representando um monte de gente. Tem gente que vai ver teu vídeo e vai querer fazer. Sim, sem dúvida. E ó, vou dizer, já falei isso até no vídeo, eu não sou super religioso, mas tem uma aura em torno daquilo. O bagulho é louco, o bagulho é louco. Um simbolismo, cara, tem um negócio muito louco. E aí você lembrei da minha mãe, que já faleceu, então é um negócio meio doido, né? E o meu voo foi brigado para chegar lá, não foi um voo fácil, era o último dia, era o último voo, sabe? Então tem toda uma coisa que veio. Rapaz, sei que foi uma situação diferenciada. Eu vou dizer que foi um dos mais emocionantes até hoje. Depois teve aí o de 100 que me emocionou. O voo do Cristo, 100 quilômetros, e a sua tiradinha, seja ela qual for, tá? Aí não vou por distância nem nada. Mas o voo do Cristo, os 100 quilômetros e a sua tirada, aquela primeira que você vira e vai para trás da rampa, aquilo ali tudo depende de atitude, entendeu? E é isso que faz a diferença. Por isso que às vezes o pessoal vem conversar comigo, mas é só um voozinho de 5 quilômetros, mas é o seu 5 quilômetros, é você que fez, cara. Ninguém vai fazer isso aí para você. Sem dúvida. Você até foi para trás da rampa e... atrás de um cara, você vai ter que ter coragem de ir atrás. Não tem? Um amigo nosso, o Dárcio, tá começando agora, a gente arrastou ele, até tava falando aqui o pessoal que o Dárcio pregava muito, né? Porque a gente chegou à seguinte conclusão, ou o Dárcio fazia a gente pregar, ou a gente fazia o Dárcio sair da rampa. E aí, nesse final de semana passado, aí o pessoal conseguiu arrancar o Dárcio da rampa, levaram ele para trás da rampa, né? Para um mini cross que a gente chama ali, que é de 4, 5 quilômetros, que é um aras que tem atrás lá da rampa, e aí conseguiram levar o Dárcio, e daí já foi mágico, o Dárcio tá aí, depois ele fala se foi legal para ele, porque daí agora ele já tá todo empolgado no cross, ele tinha um certo receio com relação a pousar em lugar estranho, todas essas coisas,
E aí, de repente, uma tiradinha que ele deu de 5 quilômetros já, pum, abriu a mente. Isso acontecia com a gente lá no Rio, por exemplo, quando você mandava o cara voar até o Hotel Redondo e do Hotel Redondo vir pro pouso. Cara, como assim, cara? Cara, planei da tua vela, chega lá. Não, cara, não chega. Ó, Decola e vira aí, vai naquela direção até bater 350. Quando bater 350, você vira e volta pro pouso. Aí o cara chegava no pouso, cara, eu não sabia que a minha vela fazia isso. Pois é. ó, A gente não surfista... sabe do que é capaz, às vezes. Não, sem dúvida. Surfista do ar fala aqui, ó, quanto mais a gente treina, mais sorte a gente tem. Exatamente. É verdade. Isso daí... Tem uma historinha aqui também. Quando eu estava quase me despedindo da minha Atmos, minha Atmos estava com 5,5 de porosidade. Aí eu fui para Andradas. Cara, aí nós pegamos lá em direção a Poços de Caldas, eu não lembro qual que é esse quadrante, já fui uma vez para lá. Aí a gente foi em direção a Poços de Caldas, então a gente decolou aqui, bunda pro vento, em direção a Poços de Caldas, né? Uhum. Aí, cara... E Andradas, aí, assim, acho que sudoeste. Tem um lado ali que tem um liftão bem retinho ali, e tem uma pedrona do lado esquerdo lá, e aí a gente gira em cima dela, que é uma residente, né? Um cara da rampa, ele pegou e falou assim, olha, se você não conseguir voar, se você vê que vai pregar, vai em cima daquela pedra, que lá você vai girar e vai salvar teu voo. Eu falei, beleza. Cara, e eu tava indo pro prego, falei, meu Deus, eu não vou pregar. Cheguei lá, comecei... Botei 300 pra cima da rampa, falei, nossa, tesão. Falei assim, cara, quer saber? Eu vou para cima da pousada, se eu ver que eu não consegui subir, eu pouso do lado, que tinha uma plantação de milho recém-colhida ali, e beleza, vou para a pousada. Cheguei em cima da pousada, botei 1.800. Nossa! Aí o resgateiro nosso falou assim, olha, se vocês quiserem ir pro cross, vocês peguem em direção à estrada e vão por direção à estrada que tem pouso de fora a fora. Beleza. 2 brother meus já tinham ido para aquele lado e já estavam longe eles tinham ido pro cross. E eu tinha combinado ir com eles e não consegui. E aí, falei, não, beleza, né? Aí, quando eu cruzei a rua, desde eu botei 2.700, falei, meu cacete, eu nunca tinha feito mais de 1.700, cara. Aí eu falei assim, 2.700, foi indo pela estrada. De repente, eu tava com 3 barão e paulada e foi indo. Passei por cima do aeroporto de Poços de Caldas e tocando. Em cima do aeroporto de Poços de Caldas, minha primeira entubada, 3.845 de altitude. E aí, fim das contas, 52 quilômetros em linha reta depois, num lugar chamado Barranha, no município de Caconde. Pousei 1 quilômetro atrás dos meus brothers que eu tinha perdido pro cross já. Falei, nossa, cara, foi assim. Foi meu recorde até agora, 52 km. Pô, cara, foi o... Aí agora eu tô de Cayenne e não consigo fazer tudo isso ainda. Opa, tem rampa aparecendo aí. Essa é a decolagem do Chiesi, quer ver? Não, é que aqui eu queria mostrar, eu baixei o vídeo da borboleta, porque aqui, ó, nesse lado direito aqui sou eu decolando. Eu já tinha visto o raio da borboleta aqui, e aí eu saí, ó, já saí ganhando. Ó, meio que era o começo do ciclo termal, não estava exatamente... A estava na direita ou estava na esquerda? Ou estava exatamente aí? Estava onde eu tô aqui, um pouquinho mais para a esquerda. Ó, você vê que eu bato nela e escapo dela. Se eu tivesse vindo um pouquinho mais para a esquerda, eu acho que eu tinha pego melhor. Mas era o começo do ciclo, ó. Ela dou mais uma rodadinha. Maravilha. Ó, escapei nela de novo. Ela tá mais para cá. Quer ver? Nós vamos de novo bater nela, ó. Vem. Ó, bateu de novo nela. Aí o pessoal já tava se coçando para decolar já, porque viram eu ganhando aí, ó. Pô, os caras não são parceiros, né, cara? Eles têm que ver você dar umas 3 voltas para daí sair, em vez de ir junto, né? Olha lá. É. Não, aí começou. Aí isso que é chupim, né? Tudo vagão. É. Olha lá, aí é o sumo da tela, aí já começa a aparecer a galera, ó. Tá vendo, ó, Emerson? Ó, ele bateu logo na saída nela, daí ele bate de novo, ó. Bateu de novo. Ela tava formando, ela tava mais aqui na esquerda. Escapou dela de novo. É o começo do ciclo. Não era uma termal formada, era o comecinho. Ó, onde é que você tá já lá, ó, na frente? Ó. Sim, mas mesmo assim tava baixo, não tava alto aí, não. Ó, ele vai Ô, quase mano, você foi oficialmente promovido a locomotiva, hein? Ah. Tá vendo? O boi de piranha, né?
Não, aí é locomotiva, não. Locomotiva, ele foi na maldade. Oferida aos deuses do voo livre, né? Não, boi de piranha é diferente. Boi de piranha fica todo mundo assim, vai você. Essa não, ele foi na maldade. Ele ainda cantou a pedra e falou: tem ciclo, moçada, tô indo. Aí, ó, a galera saiu todo Mas mundo. tá vendo que não é uma decolagem fácil, todo mundo saiu quase sem vento, ó. Exato. Foi aquilo que eu Bacana. falei, é um dia específico. Olha lá, a termal estava estourando, mas ela estourou aqui na boca da rampa e um pouquinho mais para frente lá. Ó. Aí Foi encheu de brigado. vela, né? Tudo na confiança, né? Não, mas é bacana quando o time tá assim, ó, quando o time tá nesse Não, mas nível de engajamento, que daí vai todo mundo. não, e todo mundo tava conectado, Olha lá, ó. esperando para fazer a 1, tirada. 2, 3, 4, 5. Tudo prontinho para tirar, né? Sim. Ué. Legal. Ó, só em voo tem 5. Né, e decolou mais ainda. Caramba. Peraí, deixa eu remover aqui. Foi uma galera. Ó, o aprendiz de parapente tá entrando aqui. Deixa eu dar boa noite para ele. Boa noite, aprendiz. E aí, tranquilão? Tudo jóia? Fala, galera, boa noite. Agora eu Aí sei aprendi quem é. isso. Boa. O aprendiz, desculpa, eu esqueci seu nome. Fred. É o Fred, é isso mesmo. Era pra eu ter botado o Fred, né? Ô, Fred, deu tudo certo, né? Você pousou lá no meio do barro e tal, mas deu tudo certo. Deu tudo certo, ó. Tô com as mãos, com as pernas aqui, tá tudo bem. Tá inteiro. E o susto? O que aconteceu? Qual que era teu plano e o que não deu certo? Cara, deixa eu só fechar a porta aqui. Aí eu... Fecha aí. Pô, calma aí. O Alex Brustolon coloca aqui, de verdade, a primeira tirada tremi tanto que até a vela tremia. Minha primeira tirada foi de 29 quilômetros. Bom, vamos lá. O Fred, me conta aí como é que foi. O que aconteceu? Então, esse fim de semana foi clássico aqui no Rio de Janeiro, né? Geralmente, sul-sudeste, como vocês estão falando aí, que realmente é o vento que vai para lá, pressão alta pra caramba aí. E então tava tudo levando a acreditar que estava dando crise. Na verdade, deu para bastante gente, muita gente conseguiu voar. Só que no sábado eu fiz o voo e aí bati. Realmente estava batendo, para mim estava batendo 750, não estava conseguindo subir, não. Uma hora ou outra eu chegava a 800 ali, 800 e pouquinho, mas voltava. Aí eu fui para o jockey direto. Parti para o jockey, só que sacudidão, turbulento. Eu fiz um vídeo, deixei ele todo bonitinho, montado. No sábado mesmo, eu falei, pô, amanhã eu vou voar de novo. Qualquer coisa, eu solto o vídeo de domingo. Aí domingo fiz o vídeo, fui voar de novo e tal, fui com o pessoal. Eu acho a condição estava. Eu demorei um pouquinho mais para decolar, também decolei um pouquinho mais tarde, que isso também é um fator muito, muito decisivo nesse voo. E aí cheguei também batendo 800, aí consegui chegar mais alto. E aí depois fiquei 750, não subia de novo, não subia de jeito nenhum. Aí um amigo meu que estava comigo, ele decolou e conseguiu chegar lá. Cara, só que eu já estava bolado. Falei, cara, não é possível, eu vou tacar essa merda. E aí, de vez realmente eu tacar direto pro jockey, como eu tinha feito eu já fiz algumas vezes isso, então realmente tacar direto pro jockey, que era a saída, eu taquei direto para a esquerda, passando por cima da vista chinesa e pegando em direção ao Sumaré, que é as antenas do Sumaré, né? Sim. E aí nessas antenas ali, cara, realmente eu tava no trajeto, eu tava tomando muito para baixo. Eu não sei se vocês viram aí no vídeo, mas no meio do caminho um helicóptero passou por cima de mim. Ainda tomei um rasantão de um helicóptero. Eu vi Eu acho que ele explicando passou. Cara, ele passou muito perto, muito perto. Cara, foi uma situação complicada que eu nunca tinha passado por isso na minha vida. Espero nunca mais passar, porque foi bem complicado. E aí eu fiquei com medo do rotor da asa. Do rotor da asa do helicóptero. Falei, cara, essa parada passar, vai balançar tudo, vai cair. Aí não aconteceu. Não aconteceu, beleza, passou. Fui cruzar para o Sumaré. E aí, só que eu já estava muito baixo, muito baixo. E aí eu passava assim de um lado para o outro e estava muito sombreado, estava já frio, não estava mais ventando, não estava sentindo já o vento ali batendo ali na montanha para me ajudar no lift e tal.
e eu vendo de 300 caindo para 250, 100 e tal, descendo mais ainda. Eu falei, cara, eu vou ter que arrumar uma estratégia aqui. Eu olhava para um lado para o outro e não via, não tinha pouso alternativo ali. Ali é uma área, cara, para quem não conhece, a Zona Sul do Rio de Janeiro é uma região, né, de classe média alta, né? Então ali o Horto, o Jardim Botânico, ali é só mansão, só casarão. E tudo árvore, tudo arborizado, ali, muito arborizado. Se fosse aqui na Zona Norte, eu pousava num campinho de futebol de terra qualquer e ia ficar tudo certo. Um pouco para trás de ti ali, tem um campo de futebol de uma escola, não é? Mas ele fica enfiado no meio do mato também, né? Tem. Eu me esqueci o nome da escola, mas então, eu já tinha passado muito dessa escola. Entendi. Não Tava dava mais para voltar. Tá. Então, outra coisa também. Eu estava com o variômetro, eu uso o XCSOA. Então, no meu XCSOA, tá tudo marcadinho os pontos, entendeu? Então, assim, eu sei o lugar alternativo e tal, tá tudo mapeado. Quando eu marquei, no meu voo, eu marquei assim, Jockey. Quando eu marquei o Jockey, para chegar no Jockey, eu tinha que estar a 300 metros de altura mais alto. Tinha que estar mais 300 metros, pelo menos. E aí eu falei, putz, mano, e agora não vai dar para ir Não pro chega mais. Jockey. Não chega mais. E eu via só o Jardim Botânico, só aquelas palmeiras gigantes de Jardim Botânico, que é 30 metros de altura, entendeu? E aí, quando eu perdi a altura, o máximo mesmo, que eu falei que não ia dar mais para fazer nada, aí eu olhei para baixo, assim, literalmente para baixo, aí eu vi esse espaço, esse terreno, aí com obra, né? E era assim, ó, um terreno que dava. Depois eu dei uma olhada no mapa, eu vi que ali saiu uma trilha, né? Então tava tudo escavado, tudo mexido, remexido. Eu falei, cara, vai ser ali mesmo. Aí eu comecei a olhar que tinha muito poste ali, né? Aí eu falei, cara, tô ferrado. E aí, quando eu fui chegando perto, eu vi até aquela casa de energia, né? Que os postes todos, os fios todos entram ali. Sim. Aí eu vi essa caixa de energia e quando eu cheguei perto não tinha fio nenhum. Aí eu falei, caraca, que bom, não tem fio nenhum. Aí eu fiz a aproximação em cima do poste, eu quase botei meu pé no poste, de tão perto que eu estava do poste. E aí eu consegui pousar tranquilamente. Só que o chão era irregular, eu caí, mas fora isso, nada aconteceu. O pessoal da janela das casas, todo mundo gritando. Ai, meu Deus do céu, não sei o que lá, gritando. Aí eu levantei, não, tá tudo bem e tal. Deixei assim o pessoal. Aí o pessoal, né, viu que tava tranquilo, foi beleza. Aí na hora da descida. Me meti na roubada aqui, mas tá tudo bem, viu? Cara, tá vivo, tá andando, tá tudo bem. O rapaz que ele me viu lá da rua, ele veio, ele ficou na frente, né, da casa e ficou me falando, cuidado que tem cachorro aí, não sei o quê, tem cachorro. Aí caraca, mano, eu já desesperado. Aí eu falei, eu ando com a faquinha, caso, né, dê aquela problema, tem que cortar a linha do parapente, tá ali a faquinha. Eu falei, tô com uma faca aqui, vou pegar a faca, aí fica com a faca. Na hora que eu peguei a faca, o cara saiu o segurança, né? Uhum. Aí eu, caraca, o coração relaxou. Aí eu falei com ele e tal. Aí fiquei batendo papo lá com ele depois, aí deu tudo certo. Pô, que bom. Ainda bem que deu tudo certo, né? Mas você vê como é que é o Fred, que a gente tem que ter um alternativo, né? Tem que ter sempre uma opção de pouso. Nunca abandonar uma opção de pouso antes de conseguir outra, né? Porque senão a gente fica na roubada. Nessa daí deu certo, graças a Deus. Mas podia não ter dado, né? Pensa que loucura. Com certeza, podia não estar aqui conversando com vocês, com certeza. Ou se não, tá pendurada numa árvore, dando trabalho, aquelas coisas. Até agora. Mas deu tudo certo. E, cara, foi uma experiência ali que não é boa, cara, de jeito nenhum, porque foi difícil, os amigos aí ficaram preocupados pra caramba, mas cheguei lá em São Conrado, contei a história e tal, e depois a gente ficou rindo, né? É bom depois rir da situação para dar aquela acalmada, mas sim. Mais uma história aí. Minha primeira história, na verdade, assim, sinistra com parapente foi essa. Pô, que bom que deu tudo certo. Que bom que escapou dessa. Pô. E obrigado de você compartilhar com a gente, não só no vídeo lá, mas de entrar aqui para falar com a gente. Quem não conhece o canal do Aprendiz de Parapente, se inscreve no canal dele lá, posta uns vídeos legais, sempre teve lá cobrindo a Ladas do Rio. Tudo que está acontecendo lá no Rio, ele está cobrindo também. O canal tem tudo para crescer. Aprendiz de Parapente no YouTube. Tá? Acessem lá e se inscrevam. Dá uma força aí para quem
Eu gosto de acompanhar as rampas, voar nas rampas aqui do Rio de Janeiro. Embora eu não tenha tanto tempo, né? Mas eu gosto de fazer uma apresentação da rampa, mostrar o Isso. pessoal, e aí tô Isso é legal. querendo fazer algumas entrevistas com os pilotos na hora que eu chego na rampa e tal. É isso aí, esse é o objetivo, crescer com o canal. Não desiste não. O negócio é foco e sempre fazendo, sempre produzindo conteúdo. E hora ou outra as coisas acontecem. Ficar rico não vou mentir para você, porque a gente chegou nos 10 mil inscritos aqui e o YouTube paga uma miséria. Patrocinador, a coisa mais difícil é alguém querer patrocinar um canal de parapente. Digo isso por experiência própria. Né? Mas pelo menos o retorno da galera, né? Esse calor do pessoal acompanhar o canal, isso aí é gostoso. Isso aí realmente é o que faz, o que move a gente aqui. É legal. Um exemplo nós temos aí, né? Ó, tem Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná conversando numa live, ó. Você vê? Legal. Top. Minas Gerais também. 40 Minas pessoas Gerais. assistindo. Pensa assim. Você é de Minas, Emerson? Não, eu sou paranaense. Não, eu tô aí contigo também. Ah, Mas você é tá paranaense? Aham. Não, mas você mora em São Paulo, né? Onde que você mora, Emerson? Não, eu moro em Minas. Ah, você mora em Minas. Ah, entendi. Uhum. Então, Pô, são 4 estados aqui conversando. Ele tem cidadania. Tem mais passado- gente olhando ainda. Tem um monte de gente fora que podia estar aí. Tem pelo menos uns 5 estados diferentes. Se entrasse todo mundo aqui, ia ficar louco o bagulho. Viu, Emerson? Você tem Oi? cidadania mineira, não tem? Eu tenho cidadania mineira, cidadania carioca, cidadania paulista. Passaporte Quando você dele vai voando nas rampas, você vai ganhar nas cidadanias, pode ficar tranquilo. Carteirinha de prego capixaba. Eu prego Né? tudo que é canto, filho. Eu não ligo, não. Mas Na isso aí. verdade, assim, tudo que a gente acaba passando, e eu achei bacana aí a história do aprendiz, é que com quanto a gente consiga dar risada no final, tá valendo. Isso é mais isso aí, importante. cara. precisa Aquele tomar papo cuidado. depois, papo fim de voo, né? Senta o Sim. pessoal no barzinho, fica conversando. A troca da Aquela experiência. cerveja. Putz, eu preguei. Se eu fosse com você, eu teria ido até não sei aonde. E aí vai, né? Cara, Todo mundo tem uma história dessa, né? De podia ter feito diferente. A gente sempre podia ter feito diferente. Voo não tem Toda ser, hora. né, cara? Isso aí não tem jeito. Foi o que foi, é o que tem. É o E que não, tem. se você faz um voo extraordinário, aí você pose, putz, mas se eu fizesse tal coisa, eu podia ter ido mais além ainda. É sempre Exatamente. assim. Mesmo que tenha feito um ótimo voo, ainda Mas não essa tá bom. magia que impulsiona a gente no voo, ele sempre poder ser melhor, sempre poder ter feito alguma coisa diferente. Cara, a gente nunca tá contente. Bem, a maioria das vezes a gente não tá contente com as conquistas que a gente tem, cara. Às vezes a gente quer mais e a gente faz grandes coisas e ainda quer mais. A gente precisa aprender a comemorar nossas pequenas vitórias também. Muitas vezes a gente se frustra. A gente se frustra muitas vezes, né? Fala, fiz 5 quilômetros, pô, não comemora, porque, fiz só 5, fiz 10, só fiz 10. Cara, comemora cada uma das suas vitórias, é um degrauzinho a mais, é uma coisinha a mais, toda vez, é um grãozinho, vai ganhando experiência. Daí um dia a gente chega aos pés do Emerson, entendeu? Que é um cara que tem uma super experiência. Sim, Comédia. O mestre dos pregos. É o mestre dos então, pregos. Então, como assim, por exemplo, você faz um voinho de 5, reforçando o que o Ricardo estava falando. Você faz um voinho de 5 quilômetros, quando você pega uma certa experiência, você fica triste. Mas quando você está no comecinho, você fica tão feliz. E aí você fica pensando, pô, até dias atrás eu só ia para baixo. Um dia que você consegue botar um duzentinho e pousar uns quilômetros a mais, nossa, cara, já fica... Meu Deus, né, cara? Agora eu tô buscando o 3º dígito, né? Porra, tesão, né? Cara, e aí vai. Acho que o mais engraçado são as fases, né? Tipo, se analisar. Quando você começa a voar, teu primeiro objetivo é conseguir decolar. E isso já é uma coisa enorme, porque todo mundo lembra da boca seca e da mão dura, todo travado lá para conseguir tirar o pé do chão a primeira vez. Aí depois que você começa a decolar, a decolagem vira carne de vaca. Você faz ela todo dia. Aí teu próximo passo é ganhar rampa. Seja ficando no lift ou o que for. Eu vivi isso, por exemplo. São Conrado é mítico, né? Então primeiro você tem que ganhar rampa. Ganhou a rampa, você entra para um hall de pilotos seletos que ganha rampa. Aquele cara que não prega.
Aí depois disso você ganha pedra bonita. Aí você entra para o seleto grupo dos pica da galáxia que já ganharam a pedra bonita. Aí você vai pro paredão da Gávea e começa a luta para ganhar a Gávea. Aí você ganha a Gávea. Eu fiz o Cristo antes de fazer a Gávea. Olha aí, ó. Eu fiz o Cristo antes de fazer a Gávea. Então, então vou falar para você, aprendiz. Você não é mais aprendiz. E é aprendiz ainda, imagina, né? Não é aprendiz mais não. Hein? Não, mas eu vou ser sempre aprendiz. Vou sempre ser aprendiz, Capém. Todo mundo, a gente tá aprendendo todo dia. Todo dia a gente está aprendendo alguma coisa nova. E o mais engraçado é que nenhum voo é igual ao outro. Você pode Não. fazer o dia lá. Não, hoje está dando Cristo. Você vai lá e naquele dia você não consegue. Isso aconteceu direto comigo. Ô Emerson, você sabe que tem um momento, um determinado momento, que eu acho que é o mais frustrante no parapente, que é por isso que o pessoal fica bravo de pregar, que tem um momento que você começa a entender como é que termal funciona, né, os ciclos, aquelas coisas, e você começa a voar várias vezes e passa a não pregar tanto. E aí acontece de você fazer 3, 4, 5, 6, 7 voos, você não prega mais, mas você não presta atenção nisso. E aí um dia, pá, você prega. Nossa, é frustrante. Aí o sujeito fica bravo. Pensa em gente ficar bravo depois de uma sequência boa, o cara... Pô, tô legal, já não prego mais. Pá, dá aquele prego lindo no meio, todo mundo estampado, ele lá embaixo, chupando o dedo, passando calor. Nossa, pensa como é que o cara fica bravo. Tem um lugar clássico para isso, GV. GV é clássico acontecer isso. Você vai certinho naquele lugar, que ali tem um gatilho, não sei o que, ela não tá lá hoje. Aí você pega, dali a pouquinho o cara decola, depois de você vai no mesmo lugar e vai. Pra cima. Cara, ela tava lá. Acontece. Eu não sei se acontece com vocês, mas assim, depois de um certo tempo, aí você faz um preguinho de 5 minutos, parece que você nem voou. Você, né? Você pousou, aí você olha para cima, você nem lembra do teu voo. Porque assim, né? Parece que foi uma coisa tão curta, né? Porque assim, você tá esperando a térmica, você nem tá curtindo aqueles 5 minutinhos que você tá voando. Você tá esperando a térmica, buscando, você nem curtiu o voo. Você tá buscando algo a mais. E aí quando você pousa, cara, parece que nem voou. Aí você olha assim, porra, já? Você tem que administrar a frustração e a raiva. Eu tento colocar uma meta toda vez que eu vou falar novas. Peraí que falou junto o aprendiz e o Emerson. E fala de novo, Emerson. Pode falar. Eu tento colocar sempre uma meta, né, de quando eu vou decolar. Ela é assim, presunçosa, mas eu tento decolar para treinar, para fazer um voo de 1 hora. Tento. Se vai dar 5 minutos, se vai dar 3 horas, é a mesma coisa. Então, como é que fala? Eu tento brigar pelo voo até meu limite de segurança. Chegou naquele limite de segurança, hoje não vai dar. Pouso. Mas não vou pousar frustrado. Se eu fiz tudo que deu e não consegui, é uma coisa. Agora, se eu nem tentei e fui direto, aí eu vou ter um diálogo interno comigo lá. Pô, velho, como é que é aí, velho? Pregar assim não, né? Mas que é triste, triste. Todo mundo lá em cima estampado e você no pouso sozinho, passando calor, é triste. Nossa Senhora. Mas é nisso aí que a gente vai crescendo, né, cara? Sem dúvida. Não, e acontece muito com essa frustração, ela vai existir em vários momentos. Mas aconteceu comigo bastante, porque eu não queria ser vagão. Eu sempre fui esse cara que olhava o ciclo, tentava entender e decolava por mim mesmo. Então eu preguei muito fazendo isso, e nessa situação, eu no chão e a galera lá em cima. Porque... É o preço do aprendizado. Exato. Daí, em compensação, agora, nesse último, você puxou a fila e a turma foi toda atrás. Não significa que vai funcionar outras vezes, mas dessa vez funcionou. Deixa eu dar boa noite pro Júnior Catrapo. Júnior Catrapo, muito boa noite, seja bem-vindo. Apareceu, Margarida. Feliz 20 de setembro, Tchê. Obrigado. Já passou ali, foi ontem a churrascada aí. Barbaridade. Saudade do Emerson, saudade da rapaziada aí, saudade do Ricardo. Fala, aprendiz, o Wendel. Pessoal que está na live aí, obrigado por aceitar aí, Ricardo. Grande Catrapo. Catrapo teve aqui em São Paulo um tempo atrás, numa feira, que ele veio aqui, e aí eu tive o prazer de encontrá-lo aqui, fui almoçar com ele, pessoa sensacional, cara, muito prazer mesmo ter essa oportunidade de conhecer, viu? Desculpa de não ter ficado mais, ter ido encontrar outra vez,
Mas é que você sabe como é que é, tudo corrido aqui, né? Cara, eu agradeço aí, né, que fazia alta cara que eu não tinha mais participado das lives, né, velho? Desde que fui para Jaraguá, e até foi interessante agora o tema da live. Eu tava chegando ali, tava trabalhando ainda, e aí eu vi, trocando experiência, né? Puta merda, que esses últimos dias aí tem alguma, hein, tchê? Teve bastante aí, cara. O que você andou aprontando? Conta pra gente aí. Desde Jaraguá lá, né? Jaraguá foi só experiência incrível de voo. Quem nunca foi, vá, porque é incrível. O ambiente lá tem que estar muito alinhado, tem que estar afinado, assim, na decolagem principalmente. Mas recomendo demais, assim, recomendo demais. Mês de julho é um mês que dá para ir lá, dá para juntar uma graninha, dá para se organizar. Não é um absurdo de caro, dá para fazer uma brincadeira da hora. E assim, eu só fiz voo incrível lá, né, meu? Só voozão, assim, tipo, todo dia você decola para fazer. Eu vi que o rapaz ele tava fazendo lá, é o lugar de fazer os 3 dígitos. Lá, se tu quer, pode ir que não é certo, né? Só que assim, já vou falar mesmo, assim, eu treino bastante decolagem, sempre treinei, gosto de morrote, gosto de estar treinando, mas lá é casca, assim, sabe? Mas o voo é tranquilo. Depois que você tá a 2.000, 2.500, fazer voo de 100 km é tipo, é um estalar de dedo. Você vê, tá por cima da primeira cidade, depois tá na segunda, terceira, e é só sucesso. O Catrapo tá falando essa coisa aí que é difícil a decolagem, porque ele teve um probleminha na decolagem. Ele vai contar essa experiência pra gente. Deixa eu só falar aqui, ó, a Edith Pérez colocou aqui, ó, ficamos tristes na Ilha do Ar, né, Ricardo? É verdade, no Paulista eu dei uma pregada feia lá. A Edith também acabou ficando, uma galera ficou também. A condição não estava super bom, mas valeu. A gente até que deu. Me conta, aliás, conta para o pessoal, porque você já me contou desse catrapo que você tomou logo na decolagem em Jaraguá. Me conta aí como é que foi isso aí. Foi no terceiro dia de voo. Era terceiro dia de voo, já tinha decolado, e Jaraguá é assim, para quem deve estar na live aí que já foi, vai entender o que eu estou falando, e quem não está, sente a experiência comigo aí. Você acorda, literalmente acorda, e vai tomar o café, e já tá com aquele frio na barriga, sabe aquele frio de quando tu vai decolar a primeira vez? Exatamente assim você se sente lá, porque você chega na rampa, quando você vê 4 pessoas segurando o parapente de outros pilotos para o piloto não tomar arrastão na rampa, e é isso que acontece lá, você já fica com aquele friozão na barriga. Então, no primeiro dia, tu já chega e vê aquilo, se assusta, né? Quem não está acostumado de outros sítios. E tá, beleza, primeiro dia decolei, não decolei mal, decolei no método tradicional, invertido tal, fiz uma baita decolagem. Segundo dia tava um vento forte e eu meti em flagem cobra. E decolei bem, decolei tranquilo. Só que eu tinha um amigo lá que era o Gegão, o apelido dele lá, um resgateiro de lá, que o cara é piloto também, 27 anos de Jaraguá, então ele sabe quando vai chover em Jaraguá. E ele me ajudou na decolagem em cobra. No segundo dia, decolei super bem, puxei, fui voar. Nesses 2 dias eu fiz uma quilometragem legal, nem lembro agora exato, mas acho que acima dos 100 ou perto dos 100. Aí... Pera, deixa eu só interromper você, ô Júnior, que tem alguém... Vai ficar novinho. Pulou, Magrão, pulou, aniversário amanhã. Amanhã tem aniversário, então, é? Ô, garoto, ó, meus parabéns. Só não vou puxar um parabéns para você aqui, porque não vai casar todo mundo cantando ao mesmo tempo. Mas ele ficou com uma carinha agora. Ô, Laia, amanhã todo mundo no grupo do Falando de Parapente mandando parabéns pro Emerson, tá? O Emerson é o cara. Seu mato, seu bato. Vamos movimentar esse canal aí só no aniversário do Emerson. Ela fugiu. Vai ficar novinho. Prossiga, Catrapo, por favor, voltemos ao Vamos lá. Daí, quarto dia, né, cara? Quarto dia o pessoal na rampa ali, bastante piloto para decolar. Lá é muito piloto que decola por dia. O Emerson tem experiência lá e sabe quanto parapente decola num dia só, e tipo numa janela de 11 até a 1 da tarde, o pessoal some, né? Decola todo mundo e vai embora. E, piloto do Brasil inteiro, tinha uma galera de Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, todo lugar. Daí fui fazer inflagem cobra, só que eu tava com um guri lá que era meu colega aqui de voo, que tava pronto para decolar na rampa, e aí um dos elos se fechou. Eu, tipo, pessoal na rampa, tinha na mesma condição praticamente, no dia anterior eu tinha decolado de inflagem cobra, e tava no ciclo, bem na hora do ciclo, assim, eu disse, vou decolar,
e vou ganhar e vou voar, né? Aí fui fazer inflagem cobra, botei os tirantes aqui de invertida para fazer a inflagem. Quando eu fui inflar, o guri que foi me ajudar, ele não sabia erguer a vela. Quando ele erguia, ele soltava, ele tipo meio que jogava para cima, né? E eu disse, não é assim e tal. Saí da minha posição de decolagem, fui até onde ele estava, peguei, organizei o parapente aqui amontoei o parapente, célula por célula lá em cima assim, e o guri foi e segurou para mim. Só quando ele segurou, vou tentar fazer aqui para vocês entenderem. Não sei como é que vai aparecer aí na minha mão aqui. Eu puxaria esse tirante e girava. Quando eu ia fazer esse giro, eu ia sair para decolagem. Só que quando eu fui ajudar ele lá, que ele não sabia, ao invés de eu entregar esse lado da vela para ele, eu entreguei esse lado. Quando eu puxei a vela ela subiu bem. Mostrei o vídeo para o Ricardo até. Ela veio retinha, veio bem certinho, muito, muito certo. Só que quando ela me tira do chão, no ventão de Jaraguá, eu tô twistado. Total. Eu falo no vídeo, decolei twistado. Só que um dia antes, um cara tinha decolado, enfim, entrou em giro na saída da rampa lá e bateu na parede, quebrou costela e tal. E aí veio na minha cabeça aquilo automático, cara. Eu decolei twistado. Soltei os batoques porque eu perdi o comando da vela, né? Total, não tinha comando. Eu soltei os batoques aqui, não tinha o que fazer. E puxei o set de linha de um lado e do outro aqui, puxei para tentar desvirar e sair em voo. Só que quando eu puxei um lado, ela saiu me arrastando para aquele lado ali. E eu bati num cara na rampa, saiu barato para mim, foi uma experiência fodástica, assim, porque saiu barato. Porque quando eu bati no cara, eu nem sabia que eu tinha batido em alguém. O meu amigo estava filmando, então ele filmou aquela cena. E aí, cara, assim, foi meio que um terror, assim, por um minuto. Aí quando eu bati nele, eu juro, eu não sabia que eu tinha batido em alguém. De tanta adrenalina, o pico de adrenalina que a gente tá. No normal já tava, né? Então depois... O Emerson vai gostar. O Wendel. Quando eu levantei assim, eu fiquei no chão, tipo, paradão, assim, sentir os movimentos, estava tudo ok. E eu levantei, eu disse, desculpa aí e tal. Só que eu sabia que eu talvez tinha batido em alguém, levantei e fui recolher a vela e tal. E fiquei ali, tomei uma água, chequei os equipamentos, botei o equipamento na rampa de novo, decolei. Nesse dia eu fiz 100 km sozinho, porque todo mundo decolou e eu fiquei por último, né? E fiz 100 km sozinho. No mesmo dia decolei e voei. E eu não sabia que eu tinha batido. Eu sabia que eu tinha encostado, talvez batido num cara. E quando eu voltei do cross, né? Imagina, voltei, era 8 da noite. Cara, quando eu cheguei, tava o cara, um dos guris que foi me resgatar era lá de São Paulo, que era de São Paulo, o Saulão, é lá de Andradas, na verdade, o sítio de voo dele. Não sei se alguém conhece, talvez o Emerson conheça ele. O Saulo, ele é da presidência do clube lá de Andrada, do Pico do Gavião. E aí o Saulo pegou e disse assim, tu tá ligado que tu bateu num cara que o cara quebrou o dente? Eu disse, não. Wendel. Falei que você ia gostar dessa história. Não, eu não sabia. Aí ele pegou e disse assim, tem uma galera, cara, que tem uma galera... Mas é esse aí o cara? Foi eu. Continua, tô zoando aqui. Não, aí tá. Daí... Podia ter mandado essa, ele ia acreditar, com certeza. Eu acreditei. Agora eu ia falar, pede desculpa. Que era, ele acreditava. Eu acreditei. O Emerson, o Ricardo não te falou, mas fui eu, cara. Você me deve um dente, velho. É brincadeira, continua lá. Mas aí tá, né, cara? Eu não sabia que eu tinha batido no cara, principalmente quebrar dente, assim, porque eu saí pra voar e todo mundo decolou ali e tal, na doideira ali. E quando eu tô voltando, aí os caras disseram, o cara era um baita, vou falar o termo aqui, mas era um baita trouxa que não pediu nem desculpa, velho. E eu juro pra vocês aqui, se o cara tá aí me ouvindo, eu acho que ele não gostou, total, porque no outro dia eu fui pedir desculpa para ele. Cara, infelizmente eu não saí de casa para fazer isso. Infelizmente aconteceu na rampa, mas não saí de casa para fazer isso. Peço desculpas e tal.
até me dispus ali a conversar com ele depois, mas eu não peguei o contato do cara, né? Eu acho que ele é de Curitiba, é uma galera que tava de Curitiba lá. Se ele Tô vir aí, falando? pode chamar lá, vai lá, o Catrapo no Insta lá, manda um direct que a gente vai trocar uma ideia. Mas, enfim, Wendel, foi essa você tá sabendo que experiência aí, arrancou gurizada. seu dente lá, Wendel. Tô falando pra você. O círculo tá se fechando, Wendel. Vai vendo. Meu, mas assim, ó, Jaraguá... Wendel, você teve em Jaraguá esse ano, Wendel? Oi? O Wendel teve em E Jaraguá? eu tava com passagem comprada para ir nesses mesmos dias que o nosso amigo ali tava, que tava o Wilton Bank, tava uma galera lá nossa lá, sabe? Assim, o Rafael, cara, eu acho que tinha umas 10, 15 cabeças do Paraná lá. E eu ia junto, e eu ia também, tava com passagem comprada, só que aí a gente ia de carro e ia voltar de avião. Aí o camarada que ia de carro, o Belmore, ele ia levar a gente, e aí não deu certo, cara, dele ir, perder uma volta. Olha, velho, quase que é você que arranca meu dente de verdade, hein? Ainda bem que você não foi, que senão você perdia outro dente lá, hein? Pois é, e eu ia. Mas, o Wendel, faz igual a mim, ó. experiência... Eu fui no dentista esses dias, fiz um negócio de clareamento de dente, aí ela me deu o meu molde, ó. Eu tenho aqui guardado, ó. Se tiver qualquer coisa, tá aqui, ó, para usar de novo. Um aí, você tira um aí e coloca no lugar, tá certo. Já tá reservado aqui, estão todos aqui, ó. Tá vendo? Pessoal, vamos pôr protetor bucal aí antes de voar, porque o ambiente da pois rampa é. É que nem lutar boxe agora, vai ter que comprar aquele protetor bucal de boxe, tá ligado? Vão ter que o capacete vai ter que ter aquele negócio do lado aqui, sabe? Tipo de boxe. Isso, vai ser assim agora. Pelo menos, né? Capacete aberto vai ter que ter pelo menos aquele negócio que vem até perto da boca. Assim, ó, começa que o nome do cara é Catrapo, né, bicho? Você não pode esperar muito. Fazendo jus, né? É bom nem ficar perto dele. Né? Já vi que ele é perigoso. Fazendo jus ao Insta aí, ao canal Enfim, o Ricardo, todo mundo pergunta para ele, você sabe voar ou só sabe falar de parapente? Aí o cara vai perguntar para mim agora, é catrapo de verdade ou é só para... É só da internet. Mandar um abraço aqui pro Sem Terra, que entrou aqui, ó, mandou um boa noite, mandou parabéns pro Emerson. O Emerson agora, a partir da meia-noite, já tá valendo, entupam o WhatsApp dele de parabéns. Só a partir das 11h30 amanhã, relaxa. Só na outra. Essa minha equipe de funcionários, eu vou falar, viu? Tá louco. O surfista colocou aqui, ó, surfista do ar, campeonato em Jaraguá é por temporada, ou seja, pega-se os melhores resultados da temporada. Ele está explicando como é que é o campeonato lá, né? O campeonato em Jaraguá, ele é uma janela. Ele é uma janela de primeiro, acho que é 31, e contam, sei lá, acho que 3 voos ou 6 voos, 6 maiores voos em distância feito. Legal. É uma modalidade. Acho que é o único campeonato no Brasil nessa linha, acho que não tem nenhum outro, não. Nesse formato. Posso dar minha opinião lá do campeonato de Jaraguá? Eu fui para participar, XC Cerrado, né? Uhum. E aí fui para participar do campeonato, porque lá se paga para Jaraguá é o seguinte, quem quiser ir voar e estiver na live, quiser voar em Jaraguá, funciona assim, você paga R$25 para ir na rampa todo dia, decolar, né? E normalmente você vai já com o resgate pronto, porque lá você só faz voão, então o resgate demora e tem que conhecer a região e tal. Mas assim, tipo, a gente foi para ficar 7 dias, então ia dar mais caro. Pagar as diárias do campeonato era 170 pila. Tipo, a temporada, né? Era 170 pila, ganhava a camiseta e tal, uma camiseta legal. E quem não ia participar do campeonato, então tinha a possibilidade de pagar 25 pila por dia para decolar. Eu fiz as contas, 25 é melhor participar do campeonato. Só que assim, eu achei, tipo assim, muito... faltou organização, e o clube lá parece ser bem organizado, porque os caras têm uma casa, tem um negócio... Só que eu fui ver, assim, eu pedi informação, tipo, os caras não estavam naquele clima de campeonato, de verdade, assim. Era melhor tu ir no Free Flight, porque faltou isso, eu achei que faltou. Então, se os caras um dia verem isso aqui, eles vão... A dica que eu dou é, se empenhem mais aí, porque, tipo, teve amigos meus que foram para lá, que estavam no campeonato e diziam, sabe, vai no Free Flight. O cross de lá é quanto? O cross de lá. O cross.
faz lá mais ou menos a média lá do cross? O pessoal fez 300 km lá no dia que eu tava lá, entendeu? Porra, de São De Paulo? 80, Ele de corria São Paulo, 50 hein? a 250, depende de você. É o que você Mas- aguentar voar. E dá prego Mas, também, pô, viu? aí- Não é só essa Era isso que maravilha. eu queria saber. O, Se dá o prego. Se dá Cristiano, prego, tá beleza. em Emerson, o Cristiano Model, que é aqui do Rio Grande do Sul, inclusive foi campeão agora nem lembro qual modalidade ele foi campeão aí do brasileiro e tal. E o Cristiano teve um dia que ele decolou que ele fez, acho que foi 300 km, 280, 300 km. E ele todos os dias quase lá nessa temporada, ele fazia 250, 200 e tanto, assim, ó. O menino tava voando, viu? Mas E tinha outros pilotos lá que a gente, eu que tava voando, primeira vez que eu fui em Jaraguá, eu fiz 100 e alguma coisa de km lá, 140, teve um amigo meu que fez 150, e eu vou no carreira, tipo uma vela B. O meu amigo que voa de Sigma, no primeiro dia que ele chegou lá, ele já fez 150. viu, Primeiro Catrapo? dia. Com relação ao campeonato, só para a gente deixar registrado aqui, então, o que era? Você queria sentir que você estava mais num campeonato do que exatamente num voo normal, é isso? É assim, ó, como é que eu posso explicar e daqui a pouco não parecer grosseiro com a gurizada lá. O ambiente de Jaraguá é muito massa mesmo, a rampa. Eu achei que pela quantidade de pilotos que vêm de fora, deveria ser assim. Primeiro, não necessariamente uma premiação em dinheiro, mas pedir para o cara, o que a gente ganha, tipo, participar do campeonato? Aí o primeiro cara que eu perguntei, ele estava lá nas mesinhas colhendo dinheiro, ele não sabia dizer. Aí chamou um outro cara. Aí o cara meio que assim, ó, se tu quiser, é isso, é a camiseta. Sabe aquele quando você tá conversando com alguém que o cara, tipo, se sou eu, pô, tô vendendo, eu quero que a minha rampa fique, sou do clube, sou presidente, não sei, eu preciso que as pessoas se sintam à vontade, eles se sintam bem. O que eu ia fazer? Eu organizei, eu e uma galera organizamos um festival aqui agora, último fim de semana, e os caras me ligavam, o meu número é o contato que tava para pedir informação. Então o cara me ligava, vai ser muito massa e tal, olha, a gente vai dar 300 pila a premiação, vai ter troféu para os 3 primeiros, a premiação primeiro é tanto e tal, e isso, o valor da inscrição é essa, você faz o Pix para cá, se não quiser dá para fazer no dia, e sabe, minava o cara de informação, é isso aqui que a gente precisa. Você precisa de hotel, tem hotel aqui, tem um pessoal aí que passou a lista de hotel pra gente, você quer ficar aqui hospedado, enfim, nessa linha aí. Só que o nosso era um festivalzinho pequenininho, né? Eles não, é um campeonato, vamos dizer, a nível nacional, cara, até mundial. Tinha argentino lá, velho, disputando o campeonato. E achei a estrutura da rampa, vi várias vezes, vi vários dias, pilotos assim, decolando, a grama, quase provocando acidente, assim, os caras, assim, tipo, rasbelavam na grama, e botavam o pé entre a grama, que é tudo grama sintética, então levantava aquela grama. Um dia teve um lá que saiu arrastando um pedaço de grama, outro dia outro escorregou, e lá, meu amigo, você não, de novo, na decolagem, o Wendel já foi, o Emerson conhece, cara, não dá para errar na decolagem, bicho, não dá. Vi acidente feio e vamos dizer assim, vi acidente feio e vi quase acidente de proporções maiores, assim, por 1 milímetro, 1 centímetro, 1 segundo, sabe? Tipo, é a minha opinião disso. O lugar é incrível, incrível para voar, térmica forte, condição, pouso, depois que você sai da rampa, é só pouso top, mas assim, nessa parte aí acho que é isso aí, Ricardo, minha contribuição, né? Não, eu acho que é isso aí. Tem que realmente passar para o pessoal, né, para quem organiza a sua visão, né, do que você sentiu ali, de como foi. O Wendel levantou o dedo para falar ali e depois o aprendiz. Levantei primeiro. Viu? Olha só, fazer uma pergunta rápida aqui. Me veio uma coisa, assim, só corrigindo, eu não estive lá, mas eu quase estive, entende? Passagem de avião comprada, tudo, só não deu certo. Perdi a passagem. Então, enfim. Se vocês aí, qual que foi a termal mais forte que vocês pegaram? E assim, ele falando de termal forte ali, né? Então, assim, qual foi o termal mais forte que vocês já pegaram? E assim, e o fator cu na mão, como é que foi na hora? Entende? Porque assim, eu já contando a minha, porque agora em Araxá, eu peguei uma de 6,5, cara.
E o pau torando e subindo que nem louco, assim, sabe, cara? Então, assim, fiquei com a boca seca. Teve uma hora que o vento veio de 29 de lado. A minha selete, é carenada, né? Cara, a minha selete tava inflando no vento, cara. Falei, meu Deus, o bagulho tava forte. E de vocês? Deixa eu só pegar o aprendiz. Alguma coisa a acrescentar com relação a Jaraguá, essas coisas? Não? Não é sobre isso, não. Tá, É ó. outro assunto. A termal mais forte que eu peguei registrada no Vário foi 7, numa vez que eu fiz um voo para Serra Negra, de Serra Negra para Socorro. Acho que foi meu primeiro cross. Eu estava perto do chão, eu estava quase pregando e tomei uma pancada que eu senti a selete puxar. Parecia que alguém chegou atrás de mim e chutou a selete, assim. Fez assim, a selete. E aí registrou como pico ali, né? Durante alguns segundos, aliás, não foi o pico, porque às vezes só registra o pico, né? Não, por alguns segundos, 7. Mas foi o máximo. Não peguei termal, já peguei termal de 5, 5,5. Acho que a média é essa. Acima disso, não, só essa de 7 aí. Alguém mais pegou termal forte assim? Eu peguei duas termal forte. Lá em Jaraguá eu peguei uma de 8 e nesse mesmo dia um amigo meu registrou 10 no vário dele. 10, para você ter uma ideia. Então foi bem turbulento esse dia, eu peguei de 8. Subi, tanto é que nesse dia eu fui a 3,600, para você ter uma ideia, foi a altitude que foi meu recorde, inclusive, lá. E esses dias eu fui voar lá em Andradas, que foi quando eu tive a oportunidade de estar junto aí lá no almoço com o Ricardo. Eu cheguei a voar lá em Andradas. Lá em Andradas eu não tinha equipamento, meu equipamento não estava registrando. Mas o troço foi tão forte que eu estava muito perto do chão e eu, em 3 voltas, em 3 giros, eu estava, tipo, Andradas, o pico é alto, e eu estava indo para pouso, eu estava literalmente chegando para pouso. Eu peguei uma bomba, cara, que em 3 voltas eu estava acima da montanha. Da rampa. Isso, acima da rampa. E nesse dia, e o pico mais alto, que é a ponta, é do lado de Andradas, lá. Vocês conhecem ali, que já é no final de Andradas. Sim. Quem vai saindo para ir para Andradas ali, eu peguei essa bomba ali. E nesse dia, quando eu pousei, eu estava com equipamento emprestado, inclusive abri um adendo aqui para o nosso amigo que faleceu, que é o Max. Ele me emprestou o equipamento lá, tá, gurizada? Esse cara era fantástico. Não o conheci mais em voo, assim, mas agradecer aí a Simone, que meus sentimentos primeiro, né? Toda a galera do voo, aí o Emerson deve conhecer ele, o Ricardo, todo mundo aí. Diz que era um cara de energia sensacional. E ele que me emprestou o equipamento dele, selete, tudo, enfim. E foi assim que eu fui voar em Andradas, né? Eu fui para São Paulo sem o meu equipamento. No fim das contas, o pessoal lá do clube fez um bem bolado lá e eu acabei indo para Andradas e fiz esse voo. E então eu não estava com o meu equipamento, não estava com o meu vário, não estava, enfim, tinha um equipamento só que buzinava lá, marcava, mas eu não conseguia olhar. Eu não consegui, na hora eu estava tão boca seca assim, então nessa pilha aí, eu só me concentrei em girar mesmo e manter aquele troço aberto ali, porque, meu amigo, foi uma paulada. O menino que estava voando comigo nessa termal, ele quando eu pousei, ele disse que ele estava junto comigo, ele estava 3,400. E eu estava vendo ele pequenininho de cima, então eu não sei a que altura eu fui, mas foi doideira. É muito louco. Acontece às vezes, acontece. O Emerson já pegou alguma assim, dessas? Cara, a maior térmica que eu já peguei foi em São Conrado. Tô louco. Do ladinho da rampa, no banquinho. Só que foi um pico e a descendente junto. Mais 12, menos 12. Ó. Pô, que Porradão, isso? hein? Peguei uma Tô te F3, falando, cara. registrado Peguei no Flymaster. Mas foi assim, ó. Uau! Acabou. Achei que eu ia voltar pro mato, cara, na hora, porque a descendente também foi muito forte. Uhum. Nada de catrapo, né? Passou numa boa nela. Não deu catrapo, mas a vela parachutou. Essas descendentes fortes. Aliás, teve um vídeo aí que saiu do canal, acho que essa semana aí, falando dessas descendentes fortes aí. Muita gente confunde com parachutagem, né? Sim. E nessa hora você toca a mão também, o risco de parachutar é alto. Aprendiz, já pegou alguma forte, não? 3. Japeri, voando em Japeri, 3 e pouquinho.
Não, Rapaz, 3 é meus uma voos tranquilidade. não, Cara, não foi para esses eu não, lugares eu não- eu não ligo muito muito com esse negócio rurais, de não. intensidade, mas depende do jeito que a térmica é. Uma de 3 pode ser tão assustadora quanto uma de 8. Depende do tamanho do ser. negócio. Depende da turbulência, na realidade, A né? Porque turbulência, uma 3 é. sacudida, né? Porque às vezes você pega uma térmica, por exemplo, de 5, de 7, mas é salãozona, você já tá dentro dela, né? Já tá 3, daí ela vai apertando, e aí você quase não sente a diferença, né? Agora, você pegar uma de 3 do nada, também é uma violência. Porra, não. Ou uma de 3 numa descendente de 3 antes, que você vem... Exato. É What? essa observação que eu ia falar. Às vezes a gente pega descendente antes. Então, o que acontece? Você sai de uma descendente de 3 e entra numa térmica de 3. O ovário vai marcar 3. Mas a sua sensação ali, ele ter tomado uma pancada enorme. Sim. É, meu amigo. Ok, o surfista O colocou voo é aqui. psicológico, né? A minha também foi de 6,6. O problema é que quando você entra nela, já entrei em outra de 6,5, mas foi salão e nem percebi, tá vendo? É exatamente isso que eu falei. Bem isso. Pode escrever. Ó, o Loop Fly tá mandando um abraço pro Wendel aqui, deve ser chegado o seu aí. Opa, E o Luiz Alex, que é o maluco iniciante de vela acro, chegou aqui, que é o Luiz. Ele Luiz, tinha que entrar aí, pô. o Luiz comprou uma... Como é que é o nome da vela? Foi Sonic, não foi? Não sei se foi um Sonic, acho que foi um Sonic, alguma coisa assim para começar a voar. Acho que foi Sonic. Luiz, pelo amor de Deus, hein? Olha o que você está fazendo. Ele está começando no voo, não é nem, ele não está começando no acro, ele está começando a voar e comprou um Sonic. Isso. E aí a gente já falou para ele vender essa vela, comprar outra, uma velinha A, uma velinha B low, para daí começar direitinho. Atmos 2, Luiz. Abraço. O Mauro Y está perguntando aqui, a subida na térmica não depende da vela também, Emerson? Também depende. Vai depender do tipo de vela, né? Se você pegar uma térmica turbulenta numa vela de alta, é mais difícil do que você estar numa Bzinha ali tranquilo, encaixado. E agora, com relação vai do domínio também, né? Com relação à subida, eu acho que não varia um pouco com relação à mão do piloto, mas dizer que uma vela de alta vai subir mais rápido, acho que é até mais difícil centralizar uma térmica com uma vela de alta que é mais da rápido. térmica. Se for um zerinho, por exemplo, e se ele tiver leve na vela? A tendência é que a vela de alta suba mais rápido. E se ele tiver mais leve? A diferença, o aprendiz, existe uma diferença se você tiver leve e se você tiver pesado. Ela não é super significativa, tá? Com relação a você subir. Se você tiver a mão, estando pesado, você vai compensar esse problema. Mas supondo que fosse tudo igual, né? Vai dar uma diferença de 0,3, se eu não me engano, entre você estar mais leve e mais pesado, ou seja, 30 centímetros por segundo. Entendi. Eu não lembro se é 30 a partir do meio, acho que é 30 a partir do meio, então é 60 centímetros por segundo, alguma coisa assim. Eu lembro que eu vi alguma coisa nesse sentido. Hora ou outra, o dado certo e trago. O Catrapo tá com o dedo lá faz um tempo, assim. Sorriu, fala. Não, eu só queria colocar essa parte aí que ele pediu, assim, a vela, na minha opinião, e no material que eu estudei, e eu já li sobre isso, faz diferença por quê? Porque, assim, você imagina que você está numa vela, num projeto, vamos dizer, num projeto mais antigo, que ela tem a taxa de descida mais alta. O planeio dela é menor, ou seja, ela afunda mais rápido. Quando você está na térmica, aprendiz, acho que foi ele que perguntou, você está na térmica, não quer dizer que você anulou vamos dizer assim, a força da gravidade sobre você. Você continua descendo, só que a força da térmica é maior te puxando. Então, assim, se tu tem um parapente que tem uma envergadura maior, que ela tem um projeto melhor, a minha é um B, por exemplo, e ela tem um desempenho melhor do que algumas velas que eu já vi na térmica, você consegue encaixar, tu vai subir mais rápido. Claro que depende, é um conjunto, né? Parapente ter essa envergadura, ele ter a menor taxa de descida. Por quê? Porque, vamos dizer assim, você está subindo a 3,6 metros por segundo, tu continua descendo aquela parte que tu estava descendo antes. Claro, não numa descendente, claro.
mas tu continua tendo o fator peso e fator gravidade. Então, Se a termal for de 3, né, a termal na realidade é de 4, por exemplo, que você já está descendo 1 com a vela 1 normalmente. metro por segundo. Então, E aí, em algum momento você vai escapar da térmica, né? Você vai subindo junto com ela, só que você vai perdendo para ela, porque ela vai ganhando, ela vai subindo, e você está sempre perdendo. Em algum momento você vai escapar debaixo dela. Diga, Wendel. Isso está na aula de termal lá, Na última aula quase de termal. 2 horas lá com o professor lá. Eu vi 2 vezes aquele vídeo inteiro, cara, porque, pô, cara, é muito rico aquele vídeo, cara. Não, Isso aí tá lá. é sensacional. Agora você imagina, se você tá com uma vela que afunda 2 metros por segundo. Agora imagina, se você tá com uma vela que afunda tudo, 2 metros por segundo, você já tá numa descendente de 3. Então, você tá descendo a 3, mais 2 da vela, você tá com uma força de 5. E se você bater numa térmica de 3, você dá um porradão de 8. Entendeu a diferença? Exatamente. É mais ou menos isso. Outra coisa também, completando a informação do Catraco, que foi importante, velas que são um pouco mais ágeis, né, no sentido, vela, não sendo uma vela iniciante, você tem um pouco mais de agilidade no comando para encaixar a termal. Você, teoricamente, conseguiria encaixar mais rápido do que uma vela que seria mais lenta para entrar na termal. Esses projetos novos aí, por exemplo, eu fui esses dias agora eu tive a experiência de 3 velas. E por que eu falo isso? Porque eu comecei numa vela Nivilk NK1, projeto de 2009, e eu fiz uns croizinhos nela também, só que eu sofria muito para subir. Claro, estava começando também, mas eu sofria muito para subir em térmica, tá? Aprendiz e galera aí. Quando eu peguei o carreira, assim, foi da água pro vinho, literalmente. Entrava na térmica, subia, fazia voozão. E aí, depois disso, e eu vou dizer que o equipamento faz bastante diferença, porque, assim, meu nível de pilotagem melhorou, sem dúvida, mas eu peguei agora, recente, eu peguei o Sigma 10 para voar. Cara, o Sigma 10 é fantástico, assim, a vela, ela é puxada para dentro do termal, ela é puxada, tu controla a vela, tipo assim, essa é a minha opinião do Sigma 10. E eu fui lá para Andradas e voei no Sigma 7. E o Sigma 7, apesar do ambiente lá ser super favorável, eu notei que, comparado ao Sigma 10, você tem menos desempenho. E de fato tem. Tanto velocidade, quanto planeio, quanto a taxa de subida mesmo. Tô falando assim, tipo, comparação que eu voei. Eu não tenho muita experiência para dizer, pô, esse é melhor e por isso. Catrapo, não temos dúvida, isso eu acho que é consenso, que projetos mais novos, né, eles acabam se portando um pouco melhor, aliás, por vários motivos, né, uma vela mais nova, ela vai escalar melhor, porque porosidade está melhor, por vários motivos, mas a boca de tubarão mudou muito, né, então mudou muito o perfil das velas. Hoje, você pega uma Primus antiga, ela era bonachona, redondona, você pega uma Primus 5, ela já é mais fininha, mudou muito, então... As linhas também diferentes, as linhas finas. Eu tenho uma tequila, igual a que você pilotava, Ricardo. Isso. Tem uma tequila 3, só que é mais teste, né? Aí eu tô querendo pegar agora uma Chile 5. Uma Chile 5. Já me falaram, cara, que a diferença é gritante, assim, de uma vela para outra, tanto na entrada de térmica quanto na saída, no planeio dela. Então, o desempenho vai ser uma diferença bem absurda que eu vou sentir, já me falaram. Fred, o que eu vou te dizer é o seguinte, extraia tudo que você puder da sua tequila antes de você pensar em mudar, tá? Melhora. É uma vela um pouco mais ágil? É um pouco mais ágil, mas também requer mais pilotagem. Saber se o seu nível de pilotagem está compatível com a vela que você vai estar querendo montar, entendeu? Então, inclusive eu tenho que trocar ela, porque, na verdade, eu vou levar ela amanhã para fazer revisão. Pô, tô com ela há 4 anos. Entendeu? Você não fez uma revisão até agora? Não, tem que refazer, né? Tem que refazer. Ainda mais depois de ontem. Não, depois de ontem. Ontem não, domingo. Quando foi a última revisão dela? Só para a gente saber. Nunca fiz. Tô falando? O cara é bom, hein? Eita, Laia. Na verdade, ele é aprendiz, gente. Tem que
Dá Eu aprendi dica pra isso. ele. Tem que relevar, tem que relevar. Eu aprendi isso. Se serve de... Um dos guris que estava voando com a gente lá em Jaraguá, ele estava numa Chile 5, cara. Voei nela já, excelente vela. Uma excelente vela mesmo, assim, vela mansa e tal. E tem um desempenho muito top, meu, a Chile 5. Muito, muito massa mesmo, assim. Tanto é que tem o... Se tu comparar, não sei se vocês conhecem o Ziad. Ziad No Brasil. Aham. que tu consegue comparar, ele faz comparativo. Quando tu for Deus comprar a só vela, fez assim, um- ele compara, por exemplo, o Chile 5 com outras velas Foda. da mesma linha, com o Carreira, enfim, com outras velas B da mesma categoria. E o Chile 5, cara, tá na frente aí da maioria dessas outras velas em alguns quesitos. Tem quesito que Qual é o uma nome vela desse ganha, site? tem quesito que a outra acaba The levando, Dust mas o of Chile the 5 Universe. ele ganha tem umas 3 velas, o Delta 4, não, Delta 4 é C. Qual que é o da, sei que da Ozone ele estava levando, tinha Acho outras velas safe. lá que ele faz comparativo e é bem interessante tu dar uma olhada lá Qual é o no nome desse site? Ziad, com Z de zebra, I de índio, Ziad com demudo. Deixa eu ver. Ziad Parapente que tu vai ver lá, ele te dá os gráficos de aonde reabrir, tudo, ele te dá, é bem legal, ele dá a opinião dele sobre, ele voa no equipamento e Isso, dá a opinião ele dele. faz review das velas, né? Isso é interessante. Eu não tenho como fazer review de vela no canal, até gostaria de fazer, mas com o meu peso, eu não conseguiria fazer review de vela. Esse seria um grande problema. Ó, o Luiz Alex aqui fala que ele comprou uma Octane L, mas aí ele fala aqui assim, ó, eu vou seguir as orientações, Atmos 2 ou 3 e deixar a vela acro para treino. Beleza, tá combinado, hein? O Atmos 2 é uma excelente vela para quem está começando, eu acho, né, cara? Minha opinião. Luiz Alex, está combinado isso com o Luiz Alex e está combinado aqui com o Fred, que ele vai mandar a tequilinha dele para revisão. Porque faz 4 anos que não revisa a tequilinha dele. Amanhã. Faz favor, hein? O ruim, Amanhã. sabe o que é? É uma vela de 4 anos chegar na revisão e tomar bomba. Aí o psicológico vai embora, filho. Já estou preparado. Todo Já estou mundo, preparado, meu amigo. todo mundo tá com reserva dobragem em dia aí ou tem alguém que tá atrasado? Cara, Pelo a minha menos tá. O aprendiz O meu- lá fazendo. O meu reserva tá atrasado, mas eu comprei ele novo, né? Então, assim, ele tá atrasado uns 6 meses, mas a primeira dobra ele pode atrasar um pouco, né? Então, eu ainda tô tranquilo nisso. Tá que nem óleo Palavras de do carro. meu instrutor, o Rony, da Vortex. Não, E o Rony falou, seguinte, tá falado. O Rony falou, É. tá. aí o seguinte, olha só, inclusive foi o Rony que também me indicou, que assim, eu comprei com ele, inclusive, a vela. Eu tava numa Atmos 1, e eu fui direto para Cayenne, que é uma Cayenne 6 que eu vou hoje. Só que assim, o meu instrutor me conhecia, ele sabia que eu tinha mão para vela, falei, amém. Mas assim, cara, a Cayenne 6 é uma mãe. Olha, vou dizer para você, é uma Aberta mãe. é uma mãe, né? Aberta é uma mãe, fechou, Tem fudeu. mãe que é cruel, viu, Wender? É que nem a Tem mãe que carreira. é A carreira é cruel, uma tem mãe mãe. que bate Aberta. no filho. Tem mãe que é só na cinta, né? Só chicotado na bunda. O surfista Gente. colocou aqui, ó, o dia que a vela estiver lhe amarrando, troque-a. É relativo falar isso, porque muita gente tem deficiência na pilotagem e acha que é a vela que tá atrasando. E muitas vezes não é. Cara, Muitas eu tenho vezes uma recomendação exatamente. bacana aí, eu acho que é um negócio que o Catrapo falou. Vai testar, bicho, faz test fly, procura, pega uma vela e voa, pega a vela do colega, voa Para para ver vocês qual terem, é. para vocês terem uma ideia, eu tô pensando em trocar de vela, né? Agora talvez De não novo? vá trocar tão cedo que eu descobri que você é pai, aí ferrou a barca. Aí, Mas, Ó, velho, Parabéns. parabéns. Mas olha só, ó, eu tava a com tua uma diversão vela com o parapente agora vai ser aqui no canal, viu? Voando, acabou. Acabou. Não, Falando de parapente com o Catrapo. É, só falando agora. mas olha só, eu tava pensando em pegar o Sigma, né? Eu achei uma excelente vela. Só que entrou no. Eu fui ver uma Swing, que é uma vela. A Swing, agora eu nem lembro exatamente qual que é o nome da vela, porque dá Swing lá, mas é uma vela super top, cara.
com o sistema HART. Eu não sei se vocês conhecem, até eu acho que eu comentei com o Ricardo. O que é o sistema HART? Para quem não sabe ali, é uma tecnologia da Swing que ela tem uma válvula no meio da vela ali, no perfil dela, ela tem como se fosse uma válvula. Então ela vai encher primeiro a frente, quando você puxa ela vai inflar primeiro até o meio, depois o vento vai para a parte de trás ali, só que quando ele vai sair, ele sai primeiro na frente e atrás, ou seja, praticamente não toma fechada. O pessoal no test fly lá fazia, tipo, puxava o ar assim para baixo, a vela não quebrava, velho. É sensacional, tá? Uma vela segura, com perfil bem alongada, assim, a Swing, ela eu achei até um perfil dela um pouco parecido com o da Jin, né, que ela a envergadura é um pouco maior, e uma vela excelente, só que assim, tu compara o desempenho dela, eu comparei um pouco o desempenho da Swing com o Sigma 10, com o Delta 4, que eu voei de Alpina 4, outro dia eu fiz a experiência no Alpina 4, e até agora, na minha opinião, não sei se o dia e a condição, o Sigma 10, ele cara, no 10, tem que pegar o 11 agora, mas o 10, assim, foi uma experiência de voo muito top, meu, a vela é segura, eu fiz espiral na vela, assim, para sentir mesmo, fiz espiral, meti orelha nela, coisa assim que para uma vela C, tu pega, tu não é normal, sabe? Dominei a vela, assim, no primeiro voo, então isso é bem interessante, fazer esse test fly aí. Tem que testar. Se for testar, por favor, testem em condições que não sejam fortes, né? Faça adaptação quando você trocar de vela, ou seja, voe algumas horas, né, em condições bem fracas, para daí você ir pegando a mão, para daí depois você ir para as condições mais fortes. Ó, o Christopher Martinez fala, a minha Sol é uma Sol Synergy C, né, 2011, tá voando ainda. A Synergy voa, é bacana. Se eu não me engano, a Synergy 5, ela ainda é Galvinor. Se for, é aquelas velas eternas. Acho que é a última. O tecido dela, a porosidade ainda vai durar um tempão. Ela deforma, mas não fica porosa. Eu estava ouvindo falar nesses papos de rampa que a Sol... Tá me ouvindo? Então, meio picotando, mas tá. Que a Sol, a porosidade da Sol, tipo, a durabilidade dela é muito maior do que os outros parapentes. Vocês concordam com isso? Nas velas mais antigas que usavam o tecido Galvinor, né, ele costumava sim ser, né? Aí agora com os tecidos mais novos eu acho que é compatível com o restante do mercado. O Wendel tá levantando o dedo lá. A minha Atmos era 2014, eu comprei ela usada, usei questão de um ano e meio mais ou menos, já estava com 5,5 de porosidade. Entendeu? E eu cuidava dela, só que eu não sei como é que foi o do ano anterior. E aí tem um outro camarada meu que também tem uma Atmos, que inclusive é da mesma cor e modelo, e a dele tá com 8 de porosidade. E a dele também é 2014. Entendeu? Ele também já mudou para uma vela C da Sol, que eu não lembro agora o nome. E aí ele também, a vela dele deu porosidade 8. Então, assim, eu acredito que as Atmos já não tem mais a mesma durabilidade que essas Galvanor aí. Entendeu? Não, sem dúvida, as de Galvanor duram muito mais. Como diz aqui o Diego Medeiros, aqui falou, olha, igual a Elos 2, parece uma lona. Basicamente é isso. Já ouviu isso, né? Exatamente isso aí. Só que é um tecido, o projeto dela é mais antigo, né? É um tecido que realmente, eu falei aqui que deforma, mas não perde a porosidade. Um dia o Piazza entra aqui para explicar e realmente ele deforma mais do que os outros tecidos. Então não é raro você ver umas velas mais antigas assim, de repente meio torta. Diga o Emerson. Tem um negócio interessante desse negócio de porosidade e tal. Se você pegar um projeto antigo, como por exemplo o Elos 2, muito da pressão interna do velame dependia dessa porosidade, porque a boca era na frente, né? A boca era aqui. Então, o que garantia que o ar entrava e não ia sair mais era exatamente a porosidade. Hoje, nas velas, a boca está para baixo. Sim. Então, a porosidade hoje ainda é um critério crítico para homologação e tudo mais, mas
o envelope de voo das velas hoje depende um pouco menos dessa porosidade. Não quer dizer que se o critério do fabricante é tantos segundos e chegou naquele número, a vela já não está mais apta a voar. Então, o protocolo do fabricante tem que ser seguido de toda forma. Mas existem alguns fabricantes, por exemplo, que não medem intradorso de vela mais no teste. Acho que a Só maioria que deles. é problema no extradorso. E olhe lá ainda. A Cayenne, quando eu comprei, ela veio com aquele tecido duplo, né? Aquele tecido que ela tem aquele hipstop, aquela malha hipstop duplo por dentro. Não sei se vocês já viram isso. Ele tem uma trama Ele tem uma trama extra dupla no meio né? E aí parece que a Skywalk ganhou o direito de 2 anos desse uso do tecido para depois liberar para outras pessoas, é uma coisa assim. E aí eu pedi pro Rony, que ele tem oficina, né? Eu pedi para ele ver a porosidade para mim. No intradorso ele deu 2.400 no intradorso e no extradorso ele deu 1.400. E vem de fábrica, entende? É muita coisa. Olha, bacana, exatamente isso aí que era uma coisa que é um dos estudos que eu estou fazendo. Não fiz ainda com a vela nova, mas eu quero saber de quanto eu estou saindo. A gente não sabe de quanto está saindo quando compra a vela. Exato, por isso que eu pedi para o Rony. Daqui um ano, por exemplo, se você for lá e em vez de 1.400 der 1.100, você sabe que você perdeu 300 segundos em um ano. Então você já tem uma ideia de quanto ela está desgastando. Essa tecnologia da Skywalk aí é top. O Chile 5, inclusive, Aprendiz, ela já vem com essa tecnologia aí, né? Esse tecido novo da Skywalker aí, que ele é patenteado e... tecidos novos. É patenteado. Você falou uma coisa interessante. Acho que é por mais tempo, hein, o direito de uso deles aí. Você falou esse negócio interessante. A vela, quando você comprasse, né, nova, tinha que vir realmente com a porosidade dela. Isso é interessante. Porque eu acho que isso deveria mudar nos fabricantes, só que daí... Um parâmetro, você tem que ter um parâmetro. Surpreso. Digamos que você compra uma coisa nova e precisa de um recall, não é verdade? E você não sabe que a vela está nova, mas está com defeito, né? Exatamente. Nada impede de ter tido um erro no lote de tecido, você só vai descobrir isso depois. Exatamente. Esse é um ponto que a pesquisa que eu estou fazendo é bem nessa linha. E é surpreendente, assim, tipo, eu esperava uma coisa de 1.000 segundos e fui fazer um teste e deu menos de 1.000. Opa! Então eu tô saindo uma outra coisa também que eu acho, e uma outra coisa que eu também acho que deveria vir na homologação da vela, o planeio dela. Antigamente vinha, né? Aí do tempo para cá parou de vir. Isso é acordo de fabricante, eles tiraram, porque se você tivesse informação, tem marcas de vela que você não vai nem comprar mais. Vamos supor, tá? Marca A tem 11 de planeio, uma vela C. A marca B tem 9, a marca B tem 8.7. Qual você vai comprar? Eu vou procurar uma de 5. E o que eles alegavam é que só dava para garantir aquele planeio em situações controladas, com vela, select, peso total, condição. Exato. Então, eles não teriam como garantir aquilo que estava ali, então eles acharam melhor não colocar. Essa foi a colocação deles, entende? Porque na verdade essa foi uma desculpa para eles tirarem isso do esquema, né? Exato. Porque o seguinte, se você sabe que você está com uma vela que faz 11, que já é um milagre, né? Que faz 11 num planeio, sem vento, sem nada, no peso, etc, etc. Então aí você sabe como você vai agir com ela contra o vento ou a favor do vento. Entende? Isso vai ajudar na hora de voo. Hoje, Wendel, com os equipamentos, né, você consegue ter uma noção do planeio. Se você ficar ligado ali no seu equipamento... Pegar o seu XCTEC e colocar lá, vai ter a informação. Exato, você vai pegando essa média. Mas agora, dá para você fazer uma curva polar do seu parapente você mesmo. Né? Você vai ter que decolar em 3 posições de coisa. Decolou, mão solta, é uma delas. Outra é um calçado um pouquinho. E a outra qual que é, Emerson? Acelerado, não? Acelerado. 50% ou 100%, aí você escolhe. E aí Na verdade, 4 pontos, né?
50% e 100%. E aí você pode fazer um gráfico disso e fazer a curva polar do seu parapente. Na verdade, os instrumentos todos fazem isso para você. À medida que você vai voando, ele vai montando essa polar. Então ele sabe o que o teu conjunto voa. Na verdade, não é a vela, é o teu conjunto. Sim. É você, a Select, tudo junto. Peso, etc. Aquele planeio momentâneo, então, aquele planeio que você está tendo ali é exatamente o conjunto. É que se você for parar para pensar, como é que você poderia fazer isso? Você teria que decolar cedinho de manhã, sem vento, e fazer um planeio. E aí você consegue testar. Não é a condição boa, ninguém voa sem vento, primeiro. Isso é até relativo, porque, na minha opinião, porque tem a questão da pressão atmosférica, né? Tu tem que... Tudo influencia. Exatamente porque Tem dezenas de variáveis que iam influenciar cara, nesse fator. Não tem eu como, até são muitos concordo, fatores. cara, São muitos fatores. Eu concordo de não ter, assim, porque... Concordo entre aspas, né? Porque, assim, é uma informação que ela depende de muita coisa, não necessariamente, assim... Vamos dizer que o fabricante é da Europa, tá? E ele testou essa vela lá na Europa... 2.000 metros de altura. Sabe, Exato. com 2.000 metros, com uma, vamos dizer, numa zona de alta pressão, que é diferente, sabe, o planeio dela vai ser diferente de uma zona de baixa pressão, que Então, que ele testou, vamos dizer, numa pressão atmosférica X, que nós vamos voar aqui numa pressão Y, que é a predominância, e aí tu não vai conseguir. Agora o Emerson fez uma colocação importante. Supondo que tudo seja igual, ainda assim vai ter projeto que vai ter planeio maior, vai ter projeto que vai ter planeio menor. E a gente não sabe disso. E eles não querem divulgar isso. A gente, né, tem que ficar tentando descobrir. E aí você escuta a história de que o Carreira voa pra caramba e que um outro lá não voa tanto. E que Essa é outra vela voa e que tal vela é ruim. Na verdade, a gente acaba caindo numa subjetividade. A vela que voa bem é aquela vela que te deixa tranquilo voando e que produz dentro daquilo que você tem como expectativa um resultado bom. Isso não depende de letra, não depende de marca, não depende de modelo, depende mais Aí que você vai ser feliz com o seu equipamento. Exatamente. Eu, por exemplo, eu tenho um cliente meu que ele voa de Atmos 2, comprado usado, com porosidade 160, ou seja, já está abaixo dos 200, é uma vela usada, e ele voa super bem na vela. O problema não é o Atmos, o problema é você estar nela e estar tranquilo. E aí a gente tem aquela segunda observação a se fazer, porque tem velas que, por exemplo, tem uma performance parecida com uma vela C, mas ela não tomou nenhuma nota C, ela só tomou nota B, ela é uma vela B. Né? Ela foi projetada para ter a máxima performance e até se esperava que ela tomasse uma nota C, mas ela não tomou. É um exemplo vivo disso. Entendeu? Entre outras. E aí você tem uma vela com uma ótima performance, mas é uma vela B. Enquanto você tem velas que tem uma performance que era para ser uma vela A, mas tomou uma nota B e ela virou uma vela B. Isso. É o famoso B-low, né? E eu vou fazer uma pergunta aqui. Aonde que a gente consegue ver isso? Tem algum lugar que a gente possa ver isso sobre as velas? As notas de velas? Isso, na verdade, site do fabricante. O que dá para você fazer, Wendel, é, por exemplo, você pegar duas velas que você pretende trocar futuramente. Ah, vou comprar uma vela X. Você vai estudar as duas, vai comparar, vai pegar os testes, os laudos, né, da certificadora dela lá, e vai olhar os quesitos aonde ela tomou as notas e tudo mais, para você ver se são quesitos importantes ou não, por que ela tomou, aonde que ela tomou, e aí você vai estudando essa vela até você chegar em qual peso ela tomou também, porque às vezes a vela é uma letra no peso mínimo e outra no peso máximo. Acontece. Exato. Mas sabe que assim, quando eu comprei a Cayenne, que ela caiu no meu colo, né? Eu tava fechando primeiro com aquela B-Hot da GIM, a Explorer 2. E aí eu tinha feito uma compra tal, levou 7 meses, não veio. Veio pandemia, atrapalhou a compra, e beleza. Novela. Aí não deu certo, aí eu fui para UP. Aquela B-Hot também, que ela era C, virou B de volta. Summit XC4. E a Summit XC4. Eu falei, pô, tesão de vela.
Só que aí pintou a Cayenne no meu colo, o Rony disse que daria para minha mão que eu tenho e tal. Eu falei, não, beleza. Aí eu peguei as 3 velas, né? E comparei os 3, mas o que vem no manual. Aquele é o peso, a corda, né? A área projetada, etc. Então, eu peguei tudo isso e aí eu vi que, sabe? Eu falei, não, vou para Cayenne. Aí, beleza, ela caiu para mim um preço legal, abracei a missão. Esse site que eu falei antes, Wendel, que é o do Ziad lá, cara, ele compara tudo isso, ele coloca toda essa informação. Bacana. Ele coloca o tempo de reabilitação, tipo assim, ele pega todas as velas de categoria C, não todas, tem mas as principais. Vamos pegar Nivilk, o Cayenne, o Sigma, essas velas aí, vamos dizer, dos principais fabricantes, e o que ele faz? Ele compara ela, coloca quanto ela foi pesada, que vento, ele coloca tudo, e ele vai dar o melhor desempenho da vela naquelas condições, entendeu? E aí ele vai dizer quanto que deu de planeio, quanto tempo ela levou para reabrir, na orelha, se ela reabre fácil, qual que é a característica dela, qual é a reação dela, ela orelhada, acelerada, tudo. Cara, é muito massa esse site, meu. E a maioria dessas informações se encontra no laudo de homologação dela. De homologação da vela também. Viu? Falta 10 minutos para as 11 horas e a gente tem que ir encerrando, porque a gente... Então, Calma, ficou tarde já, né? Não, assim também, não precisa sair correndo. O aprendiz bem conformado, então tá. Calma que a gente vai fazer uma rodada aqui do pessoal falando, mandando abraço, essas coisas, se despedindo. Opa, alguém derrubou alguma coisa aí. O aprendiz, o Fred. Oi. Fred, aproveita aí, faz suas últimas colocações, manda os seus abraços, faz propaganda no canal, aproveita. Vai lá. Abraço a todo mundo. Meu canal comecei aí tem pouquinho tempo. Aprendiz de Parapente, segue lá, galera. Meu objetivo é mostrar um pouquinho do voo livre aqui do Rio de Janeiro, conhecendo as rampas, conhecer as pessoas e mostrar o aprendizado, né, de um piloto de parapente, embora já vou e já tem um tempinho, desde o início até... Quanto tempo faz que você está agora voando? Tem 4 anos, justamente 4 anos. Perfeito. Tem 4 anos. Do que eu, aprendiz assim, né? Oi? Tá mais tempo do que eu tô há 3. Pois é, não é tão aprendiz assim. Não, mas então, o canal já começou, já tem 4 anos, é porque cara, eu trabalho muito, cara. Então o negócio é fim de semana sempre. Bem-vindo ao meu clube. Bem-vindo ao clube dos que trabalham muito. Gostaria mais de... Pois é, mano, é muito difícil. É muito difícil fazer vídeo, cara. É muito difícil fazer vídeo. Eu não sabia. Não me fale isso, que eu sei como é que é. Exatamente. Ricardo, tá de parabéns, hein, Ricardo? Tá louco. O Ricardo já me incentivou aí algumas vezes, a gente trocou ideia sobre isso, mas, cara, eu tô com... Agora mesmo, antes de eu conversar com vocês, eu tava editando uns vídeos aqui, duas coisas. Parece que quando eu revejo os vídeos, mano, eu digo, cara, será que a galera vai gostar? E aí eu acabo não postando. Eu preocupo muito com isso. Eu preocupo muito com isso. Foi a coisa que eu falei para ele, o ótimo é inimigo do bom. Tá bom, taca pra frente. Não faz o teu melhor com o que você tem, bicho, esquece. O voo é a mesma coisa. Ah, cara, eu tenho um Elo Zoom, não sei o que, uma Select, não sei... Cara, faz o melhor que você puder com o que você tem. E vai ser sucesso. É isso aí. Uma coisa que eu aprendi ultimamente é, cara, não espera ficar pronto, faz assim. Não, tem que ser. Nunca vai estar pronto, né? O cara me falou isso também. Você não voa. Já notou isso? O importante é fazer, simplesmente. O importante é fazer. O Fred. Qual que é o teu Instagram, aprendiz? Eu criei, na verdade, essa semana eu aprendi de parapente, mas é Frederic Borges, meu nome. Frederic Borges. Pô, vou te seguir lá já, então. Show. Ô Fred, obrigado aí pela sua participação, de trazer sua experiência. Eu que agradeço, cara. Cara, o canal tá sempre à disposição, a live aqui toda quarta-feira tem, querendo entrar aqui, fica à vontade, querendo divulgar vídeo, divulgar as coisas, estamos sempre à disposição, viu? Um abração, manda um abraço pra galera do Rio aí, quando eu puder eu volto, porque eu gostei demais daí. Valeu? Olha só, quando você vier pra cá, quando você voltar pra cá, a gente tem que fazer alguns roteiros de rampa, né? Só Socorrado em Niterói, não, cara. Não, tem várias aí, tem que vir pra cá. Não, a gente vai voar em vários lugares. Fica tranquilo que hora ou outra
Deus quiser, a gente faz um roteirinho de rampa. Tô devendo ir lá no Werneck, tô devendo ir na Rural, tô devendo... um monte de coisa. Exatamente, exatamente. É isso aí. Então é isso aí, galera. Vou me despedir, então, né, para não demorar muito, mas muito obrigado a todos aí. Importa a gente que vai aprendendo, vivendo e aprendendo aí bastante, né? Espero que sempre seja com segurança e que tudo dê certo aí para nossos caminhos do voo livre. É isso aí, principalmente vivendo, né? Aprende para viver bastante, faz favor. Com certeza. Então tá bom. Valeu, obrigado. Valeu, Um abraço. Obrigado, galera. Valeu. Júnior Catrapo, vamos lá. Considerações finais e aquele abração para a galera. Cara, queria primeiro agradecer aí a oportunidade mais uma vez, você ter aceitado a gente na live. Queria que se tem, não sei quantas pessoas estão na live agora, mas assim, ó, recomendar, velho, quando vocês verem alguma coisa lá das marcas, já marca o Ricardo aí para ele ser notado aí, para ver se ele consegue um patrocínio e melhorar mais ainda o canal dele, que eu já acho sensacional e o menino se esforça muito, porque eu já tentei fazer esses vídeos aí e é difícil, hein? Sim, tem bastante conteúdo, filmo muita coisa, mas, como disse, às vezes eu fico meio contraído mesmo de postar conteúdo aí, então, mas assim, lá no Instagram a gente está meio mais ativo do que no YouTube, bem mais ativo, e se quiser seguir lá o canal, no meu Insta é o Catrapo, e no TikTok também lá, tô fazendo os negocinhos também, Tá fazendo umas dancinhas lá, né? tô fazendo mais dancinha e tal, aquela de biquíni eu tirei fora, tá, pessoal? Então, assim, só mesmo de voo por enquanto. Essas que a gente queria ver, não é não? Não, mas assim, de verdade. Bem cara, que eu queria ver. Dá uma força pro Falando de Parapente aí, que ele precisa disso aí, precisa, sabe, marca ele lá, vai lá no negócio da Ozone lá, marca o cara, vai lá no da Sol, marca o cara, sabe? Ó, que tem isso até a vale muito. hashtag Falando de Parapente, por favor, usem hashtag Falando de Parapente. Coloca nas postagens para ser notado. Em algum momento, alguma marca vai ver. E outra, nas postagens que fizer, põe hashtag Falando de Parapente, me marca as fabricantes. Vamos fazer o pessoal me ver, pelo amor de Deus. Exatamente. Cara, e outra coisa assim, que o meu agradecimento maior aí é o Ricardo também, quando eu fui a São Paulo ali, ele fez um corre, a gente almoçou junto ali, trocou uma ideia bacana, de verdade, namastê, cara, você é um cara fera demais. Tamo e junto. É isso aí, gurizada, vamos voar com segurança, não inventa o que tu não sabe, que no voo não aceita isso, definitivamente não aceita, por não estar na condição legal, não vai, não tá seguro da vela, não vai, não tá com a selete da hora, checa muito antes de fazer qualquer coisa, porque depois que você tá lá em cima, você não tem o que fazer, irmão. Tudo que dá para ser feito é aqui, no solo. Depois disso, esquece. Então, forte abraço, segue a gente, dá uma moralzinha pro Ricardo, para todo mundo, que o cara tá mandando muito bem no conteúdo aí. Júnior, valeu, obrigado, viu? Fica com Deus, bom descanso aí, parabéns mais uma vez aí, que vai ser pai fresco aí. É isso aí. Valeu, jovem. Abraço. Valeu. Wendel. Bom, eu já vou ficando por aqui. Bom, gente, eu vou dizer para vocês, assim, lá no começo, assim, faz 2 anos e meio, 2 anos e meio, quase 3 aí que eu sou piloto, desde aprendiz até piloto. Agora já estamos em competição, estamos arrepiando aí. E, cara, lá no começo, os teus vídeos, Ricardo, não tô puxando o saco e enchendo o saco de ninguém aqui, mas, cara, me ajudou muito, mas muito mesmo. Então, assim, cara, minha mãe me enchia o saco, eu ficava vendo direto. E, assim, tudo que eu escutava aqui, no barranquinho, eu escutava, treinava, sabe? O que o Rony ia me passando, e a coisa foi acontecendo. Porra, velho, em questão de 3 anos aí, cara, estão voando de Velocei, subindo tudo e tesão pra caralho. Então, cara, top. Eu posso fazer recomendar, né? Pra mim foi bom, bola pra frente. Obrigado mesmo, de coração. Manda então, meu abraço. E hoje estou aqui participando de live, olha que chique. Aí, ó. Manda meu cara abraço que eu tava assistindo. Pra galera de Curitiba, o pessoal todo aí do Paraná. Manda um abração. Como é que é o nome do rapaz mesmo? Eu esqueci. Como é que é o que teve lá comigo em Bela Vista? Foi o Lambari e o Belmor? O Gustavo e o Belmor. Isso, manda um abraço para eles aí. Se encontrando, fala que eu mandei. Valeu, Wendel. Beleza. Fica com Valeu, Deus, gente. Aí, viu? Aquele abraço. Falou, Emerson. Tchau, tchau. Grande Emerson. Estamos cara, 11 horas da noite de novo, velho. 3 horas mas agora... Pelo amor do guarda, para eu já me conformei
eu já me conformei que a live agora começa às 8h30 e termina às 11h. Já estou conformado. Eu vou começar a pedir hora extra. Cara, aquele abração pra quem hoje? Vamos mandar um abraço legal pra galera aí. Puta merda, abraço. Cara, tem que dar 2 abraços grandes. O primeiro é pro Francisco aqui de Itabira, que passou na prova hoje. Oiê! Passou na prova. O segundo é pro Alex, lá de Raul Soares, que passou na prova da CBVL também. E o terceiro é pro meu amigo Leôncio, cara, o pioneiro aqui da nossa região, o cara que abriu a rampa. Hoje, com essa semana, com a ida do Max, né, com a passagem dele, e é um pioneiro, foi um pioneiro do voo, e a gente aqui tem a honra de ter o pioneiro aqui com a gente ainda. Então isso me fez refletir na importância que a gente tem de homenagear essas pessoas que lá atrás fizeram um monte de coisa para que a gente possa hoje usufruir de rampa, usufruir de informação, usufruir de conhecimento. A gente tem vários dinossauros aí com 20, com 30, com vários anos de voo, e a gente tem que valorizar essas pessoas. Sem dúvida. Então, que fique a reflexão aí para todo mundo que tem o seu pioneiro, tem aquele instrutor antigo, que possa, de repente, parar na rampa e reservar um minutinho para ir lá dar um abraço nele e dar os parabéns pelo trabalho feito. Então, meus parabéns ficam para o Leôncio, por tudo que ele fez aqui na nossa região. Todo mundo que voa aqui deve pelo menos um pouquinho para o trabalho que ele fez com asa nas costas há 20 anos atrás, subindo o morro, que hoje a gente vai lá decolar de carro, tranquilo. Quando ele chegou, era tudo mato. Não tinha rampa, ele que descobriu a rampa, ele que foi conversar com o dono. Então, tem várias pessoas assim em vários lugares, então que a gente possa valorizar isso. Você é um desses pioneiros no canal, é um trabalho que começou do nada. Eu sou daqui só... uns 20 anos, naquele tempo, quando eu comecei, hoje eu tenho 300 mil seguidores. Oh, tá bom. Eu sou só um irradiador das informações. Elas estão aí. Só o pessoal procurar que eles acham. A única coisa é que eu facilito. Eu sou um agente facilitador. Fica com Deus, cara. Bom trabalho. Peraí. Antes de você sair correndo, você tem uma ideia de sair correndo. Não, vou embora, mano. Quero agradecer a sua participação aqui sempre, sua colaboração sempre, a amizade, o carinho, e desejar os parabéns, cara. Olha, felicidades, muita saúde, altos e seguros voos, que Deus te abençoe, que você voe cada vez mais alto, melhor e com mais segurança, viu? Manda um abração para sua esposa aí também. Mando sim. Eu pego ela depois, pode deixar comigo. Um abraço, pessoal. Boa semana para vocês. Valeu, bom descanso. É isso aí, criançada. Estamos acabando hoje aqui o Falando de Parapente com você, com inscritos. Legal, obrigado pela participação de todo mundo aqui. Quem participou hoje, teve um rapaz aqui no começo, deixa eu achar aqui, que se tornou membro. Aliás, se torne membro do canal, caso você queira ajudar. Foi o Sérgio Lordano. Obrigado, Sérgio, de você ter se tornado membro. E também o Thiago, eu não sei se como é que se diz, como é que fala o sobrenome dele? Kohler, não sei. Tiagão, obrigado, viu, pela força aí, pelo super sticker. Obrigado de coração, viu? Isso aí ajuda, dá uma motivada na gente. Gente, eu vou ficando por aqui, ó. Amanhã tem vídeo novo no canal, você sabe, toda segunda-feira e toda quinta-feira tem vídeo novo às 11h30 da manhã, tá? Toda quarta-feira, até que se prove o contrário, estou conseguindo fazer lives aqui a partir das 8h30 da noite, geralmente até às 11h, agora está indo, antes era até às 10h, depois foi até 10h30, agora está sendo 11h, mas estamos tocando aí, tá certo? Agradeço demais vocês que participaram aqui no chat, vocês que entraram aqui e participaram, quem não participou ainda aqui conversando, entra a qualquer hora, pô, pra gente bater um papo, é tão legal, você viu aí como é que flui, né, quando tem uma galera legal, a coisa flui. Aliás, eu tenho que dizer isso, eu acho que nunca teve uma live que foi travada, que foi ruim de assistir, cara, vocês são sensacionais, o negócio flui, cara, o negócio é bacana, né, esse negócio de falar de parapente é bom, tá certo? Criançada, muito boa noite, bom descanso para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, tá? Vamos voar com consciência, vamos voar com sabedoria,
botando a segurança sempre em primeiro lugar, tá bom? Fiquem com Deus, bom descanso. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto depois falando de parapente. Valeu!